Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. É que nós nos acostumamos a conviver só com pessoas brancas. A gente vai para o teatro, só tem pessoas brancas. Isso me incomoda. Já falei aqui, não é porque você está aqui, mas eu já falei isso inclusive com os meus amigos aqui, que eu me incomodo de ir a lugar. Eu fico incomodado, me sinto com vontade de ir embora. Quando eu chego em lugares em que a pessoa mais escura sou eu. Então. Sabe? E assim, eu olho em volta e não tem ninguém. Eu não quero frequentar esses lugares, eu não pertenço àquilo ali. Eu me sinto mal, sabe? É algo que... E eu não tô falando isso pra ficar bonitinho, não. Já falei isso várias vezes. Incomoda, sabe? Eu sinto falta da realidade. É isso mesmo. Porque assim, eu sei de onde eu vim. E da onde eu vim, era de outro jeito, sabe? Então, hoje eu chego em lugares que definitivamente não me representam. Eu acabo na companhia de pessoas que não tem nada a ver comigo. É isso aí, Igor. Essa é uma questão, porque no Brasil, a branquitude é tão fundamental que ela é uma espécie de norma que não precisa ser nomeada. Então, vamos lá. Os nossos critérios de beleza. Você fala assim, essa pessoa é muito bonita. Por que ela é bonita, em geral? Porque ela é loira, de cabelo liso e de olho azul. Aí você vai falar, essa pessoa é étnica. Eu acho étnico um cara, num calor de 32 graus no Brasil, usar terno, não. Mas quando a gente fala étnico, é o outro. É uma pessoa africana, é uma pessoa indígena. Vamos lá, a gente está no museu, eu trabalho no MASP, no Museu de Arte de São Paulo também. A gente chama de arte, com A maiúsculo, o que é a nossa arte, que a gente gosta, os italianos, os franceses, e chama a arte dos outros de artesanato. Essas são coisas que a gente não se dá conta, mas isso é que eu chamo de branquitude. E a gente começa a não ver. Tem uma diferença muito grande entre dois verbos que parecem sinônimos, né? Ver e enxergar. Uhum. Eu sempre digo que ver é uma capacidade biológica que quase todos nós temos, não todos, infelizmente. É mais genérico do que enxergar. Agora, quando o Igor fala que entra num lugar e se sente mal, é porque ele está enxergando. Enxergando é uma opção. É uma opção de querer enxergar. E o que a gente faz muitas vezes, não só nós, todo mundo, a gente não quer enxergar. Então, a gente normaliza, porque isso dói, né? Porque essas perguntas são incômodas. Né? E a gente resolve não enxergar. Então, nesse sentido que eu estou falando também da branquitude, que a branquitude se acostuma. Eu que estou na universidade. Mas esse argumento de que existe um racismo estrutural, eu concordo, porque literalmente existiu a escravidão, né? E o mundo é um mundo que tudo que acontece hoje, ele está acontecendo refletido do que aconteceu no passado. Se minha mãe não tivesse encontrado meu pai do jeito que encontrou, eu não estaria aqui, entendeu? Então, existe toda uma galera que foi represada de participar da economia, porque eram escravos, né? E essas pessoas, por gerações, continuaram assim. E mesmo que depois que elas foram libertas, não significa que elas... Não. É aquela coisa do corredor. Elas vão sempre estar... É todo um segmento da população que foi separado por cor, por causa de racismo, que está começando atrás na linha de chegada da corrida, exatamente. Por causa de uma maldade humana, uma ignorância nossa. Uma Se a perversidade. gente parar para pensar, isso não é inteligente do ponto de vista social da coisa. Muito bem. Porque a gente desperdiça... Isso é uma coisa que o Monark fala bastante também. A gente desperdiça potencial humano. Claro, né? se a gente está falando de 56,4% da nossa população, o que a gente está fazendo? Nós estamos desperdiçando tecnologia, conhecimento, sabedoria. E vamos lá pensar, o Monark falou bem. O Brasil, agora todo dia muda esse número, porque aumenta. Mas tem um site que todo mundo pode entrar, que se chama Slave Voyagers, viajantes escravizados. Também eu acho que é bem legal a gente falar disso. Eu sempre falo escravizados, isso não é uma regra. Mas por que eu falo escravizados e escravizadas ao invés de falar de escravos? Porque se você fala escravo, você meio que fala, teve escravo no passado. Se tivesse nascido assim, tá Exatamente. ligado? E ninguém nasceu escravo. Sim. As pessoas foram escravizadas. Né? As pessoas nasceram Congo, Angola, Bing, elas, né? Mas não foram escravos no passado. Mas vamos lá. Nesse site, os Slave Voyagers, viagens escravizadas, agora a gente tem um número que 12 milhões de africanos e africanas tiveram que deixar o seu continente.
mais de 300 nações diferentes. Essa também é outra coisa que a gente fala. A gente fala de Europa, você fala Europa, não. Polônia, Alemanha, Itália. Fala de África, a pessoa fala, lá na África. Não é uma África, foram muitas Áfricas. Se vocês quiserem, a gente fala mais disso. Mas vamos dizer, 12 milhões de africanos e africanas deixaram o continente. Desses 12 milhões, 10 milhões chegaram com vida nas Américas. Sério? Isso me surpreende, esse número. Nossa. Achei que era mais mortal a viagem. Nossa, eu achei que era bem menos, pra ser É sincero. muita Sério? gente. Se você É que eu vi pensa- uns negócios, cara... Pô, tinha muita doença, os caras ficavam Muita doença. meses Não, no navio, esses tá ligado? são os caras que chegavam, mas não estou dizendo os que morriam logo depois. Vamos falar disso. É que você falou que são 12 milhões... Chegavam no com total. vida. Sim, mas foram 12 milhões que tentaram, você diz, não? Não, 12 milhões saíram, 10 milhões chegaram. Entendi, então Tá? foram... Nas 2 Américas, milhões em geral. perderam. 2 milhões se perderam no caminho. Fora os que morreram nos navios? Ou... Esses foram os que morreram no navio. entendi. Fora os que morreram assim Foram que os que chegaram. morreram e aqui, tudo mais. chegaram Entendi, muitos. então. Tanto que no Valongo, que era o maior mercado de escravizados do Rio de Janeiro, havia um cemitério do lado. Porque as pessoas chegavam e morriam logo depois da travessia. Você tem razão. A travessia de Moçambique levava 2 meses. A travessia de Angola, pelo menos 1 mês. E imagina a situação. Bom, desses 10 milhões que chegaram nas Américas, 4,8 tiveram como destino o Brasil. Então, o Brasil foi o lugar que mais recebeu mão de obra escravizada. E o Brasil, diferente de outros países como os Estados Unidos, teve escravizados no... Ui, caiu. Essa foi boa. Caralho, O viu? tema Tomei está até um pesado, hein, susto. Monarca? É Deus querendo tirar essa fala. Né? Olha só. Só fala. Olha, tá querendo foi censura, não foi? Essa foi, hein? Eu não vi vocês fazerem isso nunca. No caminho da minha tosse. Com menos raiva, né? É, olha lá. Parecia que já tava querendo sair, na real. Olha só. Pega o bracinho aí pra nós, gente. Quer um desse aqui? É. Que é o Monark, então... No Monarca nós vai derrubar de novo. Quebrou nossa mesa, caralho. Quebrou a mesa? Não, Essa quebrou não. tirou uma lasquinha aqui dela, né? Bom, fala algo aí. Bom, Vamos lá. a gente tava falando, você tava falando aí Vamos dessas deixar o Monarca pessoas um e pouco tal, de lado, né? mas uma dúvida que ficou, quando a gente Fala. tava falando de cota, a gente já volta pra esse assunto. Tá. Mas uma dúvida que ficou quando a gente tava falando de cota era... A cota, ela é uma política que não é permanente. Provisória. Ela é provisória. Tem algo sendo feito, porque assim, na minha cabeça, eu gostaria muito que a gente estivesse investindo em educação como um plano nacional Exato. ao longo prazo, Eu sabe? também Então, acho. assim, beleza, tem a cota tá aqui para um paliativo, para dar remediada, para não sei o quê, mas a gente tem que fazer a educação de base ser muito do caralho. Será Exatamente. que... Mas não existe esse plano, existe? Não existe Então, nada sendo feito É nesse isso que eu te sentido. falei. Os índices da educação subiram muito nos 30 anos. Agora, infelizmente, esses índices estão caindo. Né, por vários motivos. Né? Mas estão subiram, caindo. então houve Subiram. ali um... É inegável que, nesses 30 anos, os índices... Bom, a questão da educação no Brasil também é um ponto muito bom. Eu não vou comparar aqui com o Japão. Né? Eu vou comparar com os nossos países vizinhos. Se você comparar com a Bolívia, comparar com o Chile, comparar com a Argentina, o índice do PIB que nós aplicamos para a educação, porque a gente tem que comparar coisa com coisa, né? Não pode comparar a laranja com o abacate, mas vamos comparar quanto do PIB é investido na educação. Não tem comparação entre Brasil e Bolívia, entre Brasil e Argentina. A gente investe mais? Menos. Menos? Entendi. Em porcentagem de PIB. Para comparar coisas comparáveis. Isso estava melhorando. Mas agora, nesse governo, os índices estão caindo. Porque não é um governo tão impactado com a questão da educação. Mas eu concordo com vocês. A saída absoluta não é cotas. Cotas é uma possibilidade. E cotas a gente tem que É uma falar estratégia. que vem com... Sim, perfeito. E vem junto com ações afirmativas. O que são ações afirmativas? São políticas de auto-orgulho. Como é que se sente uma criança negra quando ela tem um caderno de escola que os negros só aparecem ou em posições subalternas? Como escravizados, talvez, né? Como escravizados. E sempre em posições de vítimas. Porque Sim. agora a gente sabe, por exemplo, a Lei Áurea não foi um presente. A gente aprende assim, a princesa Isabel nos deu a liberdade. Vou perguntar para vocês, alguém pode dar liberdade para alguém? Não foi. Na época, as populações negras se revoltavam, faziam insurreições, fizeram rebeliões, mataram seus senhores,
às vezes se suicidaram, as mulheres abortaram. Ou seja, por que a gente sempre dá... Imagina o que sente uma criança negra vendo sempre aquela posição subalterna, passiva. Isso que é ação afirmativa. Você mudar políticas de auto-orgulho. Isso é muito importante para mudar o Brasil. Mas, o que a gente tem que impactar também? Temos que impactar na educação. Temos que investir grosso na educação. Quando o pessoal fala assim, como é que a gente acaba com a desigualdade? Eu sempre falo, olha, tem política de longo e de curto prazo. Longo prazo, e a mais segura, e aí eu concordo totalmente com vocês, é na educação. E em todos os graus. É assim que a gente sai desse buraco. Né? A gente só sai quando qualquer brasileiro que quiser poder inscrever os filhos dele numa educação fundamental de excelente qualidade. Exato. Com merenda foda, com tênis, jogar xadrez, tá ligado? No que ele for bom, e aquilo que você falou é isso, mas ele tem que ter o direito que, se ele não desejar ir para a universidade, ele não precisa ir. Mas ele tem que ter o direito de que, se desejar ir para a universidade, ele tem que poder ir. Daqui a pouco a gente volta naquele outro assunto que a gente estava, mas só mais uma coisa, só por ser cota, entendeu? Eu sou mais contra a cota racial do que cota em si. Porque a cota, ela poderia muito bem ser econômica e, ao mesmo tempo, ela teria uma abrangência racial, entendeu? Eu sempre achava isso. Concordo com você. Mudei. E vou te explicar por quê. Porque antes eu falava assim, se a gente colocar a cota social, já vai pegar os negros. Vai pegar os negros. Mas o que a gente percebe com as pesquisas, de novo eu vou te falar, eu prefiro dar uma informação. Por exemplo, dados do judiciário. Se entrarem 2 pessoas para serem julgadas pelo mesmo crime, se a pessoa for negra, vamos dizer que as pessoas são 2 casos idênticos. Se a pessoa for negra, ela tem 7 vezes mais chance de ser penalizada do que uma pessoa branca. Vamos para os dados... Isso por vários fatores ou só só pela pessoa ser... Eu quero dizer, tipo... A estatística não dá essa insight interno do porquê exatamente, mas o racismo estrutural é com certeza o grande culpado. Exatamente. O racismo estrutural, o que é o racismo estrutural? É porque ele faz parte da nossa estrutura. Ele está na educação, está na saúde, está no corpo, está na lei, está na oferta de empregos, está na moradia e está nos índices de natalidade e mortalidade também. Se você pegar nas escolas, né, eu fiz um estudo sobre a evasão escolar. Os alunos negros são os que mais têm evasão. E eles narram, vamos comparar uma pesquisa quantitativa, porque o Monark tem razão, na estatística não dá qualidade, não dá gente, não dá experiência. Quais são os relatos dos estudantes negros? Muitas vezes chegam na sala e a professora já fala, você fica lá no fundo, porque você não vai passar. Ou seja, já tem uma caricatura que já discrimina a pessoa. Então, é nesse sentido que a gente fala que raça é um plus a mais. Não dá certo na tradução, né? Plus a mais quer dizer, é um mais a mais. Então, você vai ver que em todos os índices que você for pegar, pobreza, o índice de pobreza é pior entre as populações negras. Saúde, o índice é pior. Exatamente por ser pior na população negra que o argumento que a cota social por pobreza atingiria, em sua maioria, a população. Mas se você cruzar questão social com questão educacional, com tudo, aí a questão racial é mais importante. Por isso que porque senão, o que vai acontecer? Você vai encerar do lado e não vai atingir a população que você quer atingir. Eu entendo. É que, tipo, por exemplo, talvez cause um pouco um sentimento de infelicidade numa pessoa que foi prejudicada por causa das cotas. E quando ela está atrelada à raça, esse sentimento de infelicidade pode ser facilmente atrelado à raça também por causa disso, entendeu? É meio que... Mas a gente tem cruzado raça com questão social. Como é que a gente faz? Pega uma pessoa que estudou 3 anos numa universidade, numa escola pública. Pelo menos 3. Cruza com questão de classe e junta com questão de raça. Então, não é que você está pegando só raça, mas a gente já percebeu que a questão racial ela é um fator a mais. Ou seja, essas pessoas são sempre mais discriminadas. Então, a gente está cruzando isso tudo, pelo menos na Universidade de São Paulo. Mas a experiência de 10 anos, lá não são 10 anos, mas a experiência coletiva do país, né? Porque na USP não temos ainda 10 anos de cotas, mostra o quanto o mais acertado é focar na questão racial. Tá. Para mim aqui, tipo, como é uma parada que
tem tempo, eu acho que ok, entendeu? Porque... Essa que é a questão. E por isso que você tem que avaliar agora, que foi o começo da pergunta do Igor. Você tem que avaliar sistematicamente, porque você tem que aprimorar, ver o que está dando certo e o que não está dando certo. A gente começou só com cota social e viu que não estava dando certo. Entendi. Então, a questão racial foi aprimorada. Entendi. Vocês viram que não estava dando certo porque estavam entrando pessoas brancas, pobres, e não pessoas negras, não pobres. Entravam. Entendi. Não entravam, de jeito nenhum. Faz sentido, Sacou? entendi. Já é um aprimoramento. Faz sentido. Eu acho que, então, na minha visão, é só importante que seja temporário, entendeu? Porque... Provisórias. Exato. Fala. Porque ao longo prazo, as cotas elas podem ter um efeito perverso também. Não, tipo... a ideia não é perpetuar essa situação. Por isso que eu falei, é preciso desigualar para depois igualar. Por isso que são provisórias. E as pessoas negras que acharem que não querem entrar por cota, muita gente faz essa opção, que não entrem. Né? Eu acho que pode ser que alguém se sinta assim e fala assim, porra, eu não preciso de cota, eu sou plenamente capaz de não tem nenhuma obrigatoriedade. competir de igual para igual ali com todo mundo. Né? Mas não é verdade para todo mundo isso aí. Não é verdade, não é verdade para a maioria da população brasileira. Sim. Sim. Eu entendo. No final das contas, eu acho que se tiver cota ou não é uma coisa que vai fazer uma diferença. E as pessoas têm que parar de achar assim, eu fui prejudicada. Não foi. A pessoa se auto-prejudicou. Porque se ela não entrou, é porque ela não fez os pontos que deveria fazer. E vamos lá comparar. Se você tem, que era aquilo que a gente falava antes, que acho que eu não completei bem a ideia, por minha culpa. Se você é uma pessoa que estudou numa escola privada, tem uma família estruturada, fez curso de inglês, fez curso do que quiser, e você fez os mesmos pontos que uma pessoa que trabalha o dia inteiro... Vai para a escola. Quem que eu quero que entre? Quem que é o cara que vai ser mais apto nos seus termos? O cara que veio de uma escola pública, mais, que se esforçou e fez o mesmo ponto. Então, ninguém está sendo prejudicado. É a pessoa que se prejudicou. Concorda? Assim, a minha crítica com a cota é só que, tipo, não é o que vai mudar o mundo, de verdade, na minha opinião. Até porque a gente está caminhando para um mundo cada vez menos dependente da faculdade, entendeu? E eu acho que é natural... não sei, viu? Olha lá, vê quem está nas posições de mando, né? Nos grandes conglomerados. Tem outra... O que é legal que você está dizendo é que ainda bem que a gente tem outras opções na vida. Mas, se você pensar no pleno emprego... É que, tipo, por exemplo, hoje tem muita galera ganhando dinheiro com programação, entendeu? Claro que você pode fazer uma faculdade de programação, mas a maioria das pessoas, tipo, os que ficam bons mesmo, elas aprendem na raça, tá ligado? E hoje em dia você aprendeu... Ainda bem que então, tem. Aprender uma profissão, hoje em dia, está cada vez menos dependente da faculdade. Esse é o meu argumento, entendeu? É que eu acho que a gente pensar... Vamos, de novo, sempre pensar proporcionalmente. Proporcionalmente, né? Se você pensar quais são as posições, as pessoas que estão nas lideranças, né? E vamos pensar em Brasília também, vamos pensar nesse mundo que é real também, não é? São pessoas que fizeram a universidade. Então, se a gente não quer no Congresso, né? A gente não está falando do Congresso. Não, Congresso não. Não, Congresso não mesmo. Nem Senado. Por isso que eu tenho um pouco de cagaço de confiar esses caras, se é que são eles que fazem esse tipo de sei lá... Engenharia? Não, esse tipo de estudo, se X política está funcionando mesmo. No caso, por exemplo, quem é que vai de fato estudar se as cotas funcionam de verdade? Será que a gente tem qualidade para discutir Falou tudo, isso? Igor. Eu morro de medo. Por isso que eu acredito muito na sociedade civil brasileira e por isso que eu acho legal esse espaço que vocês estão abrindo para mim aqui. Porque os políticos, no fundo, somos nós, né? Se a sociedade civil botar pressão nesse sentido, eles vão votar como a gente quer. Se não botar, por isso que eu acho que esse é um tema muito importante. Se deixar, não mesmo. Eu sei que segundo turno eu não voto. A verdade é essa. Porque assim... Você não vai votar? Eu não, Gente, segundo turno é o seguinte... Eu vou votar em quem vai pôr no meu cu? Eu não, deixa a sorte aí decidir isso aí. Você lembra, Monark? Não, presta atenção. Lembra, Monark, naquela época que a gente viajava de avião? A gente já nem lembra bem, né? Lembra daquela coisa que você levava uma mala, despachava a mala? Eu viajei nessas aeroporto. férias. Estou brincando com você. Mas lembra aquela época que você via comida em avião? Sim. O cara chegava para você e falava assim, você quer comer pasta ou carne? Não adianta você falar... Tudo bem, você pode não se alimentar. Mas não adianta você falar, eu quero peixe. É como, segundo turno, primeiro turno é menu completo. Segundo turno, na minha opinião, é menu restrito, cara. Se você não votar, você
você tem que votar no menos pior pra Não, você. eu vou só Claro. deixar... Então agora eu vou te fazer uma provocação. Pode ir. Vamos lá. Tá o tempo todo. Eles estão disfarçando, né? Agora eu vou te fazer uma provocação. Peraí, né? Desde que a gente começou. Dória ou Bolsonaro no segundo turno? Olha, eu vou dizer, é pessoal e intransferível, né? Tá. Eu voto no Dória, de carteirinha. Acho que se fosse Dória e Bolsonaro, eu votava no Dória todo mundo também. que não for o Bolsonaro. Eu voto. Tá. Porque eu acho que nós tivemos 4 anos. Eu vou te falar o elemento fundamental. A fome voltou no Brasil. Nós tínhamos vencido a fome. A fome é uma coisa terrível, gente. E, sei lá, fico até emocionada falando disso. A fome voltou. Eu não voto nesse governo de jeito nenhum. Nós estamos falando do governo que teve os piores índices de desmatamento. Um governo que entregou para mineradoras e madeireiras reservas indígenas. Eu estive lá agora, fui viajar para lá. Toda noite sai um barco de madeireira apoiado pelo governo, de madeira apoiado pelo governo. Populações lá do Tapajós não podem pular na água por causa dos índices de mercúrio das mineradoras. Então, sabe, nós tivemos um ministro, Ricardo Salles, que agora é candidato, né, que quer se candidatar ao Senado por São Paulo, que falou, no meio da Covid, que era para mandar passar a boiada. Não pode, né, gente? Não dá. Então, eu acho assim, na minha opinião, Monark, você faz o que quiser, porque o voto é livre. Claro. Mas abstenção é como dizer... É que não tem como falar que o Lula é um mar de rosas também, tá ligado? É tipo, Olha, eu posso te falar muitas coisas que eu posso também são escrever. ruins, tá ligado? Eu escrevi um livro chamado Sobre o Autoritarismo Brasileiro, que foi considerado... Eu publiquei em 2019, em maio de 2019, foi considerada a primeira reação publicada à eleição do governo Jair Bolsonaro. E, nesse livro, eu falo que um dos grandes inimigos da República Brasileira é a corrupção. Sem eu dúvida. falo do que aconteceu com o PT, com o Mensalão. Não dá para a gente não falar. Então, não acho que é um mar de rosas, mas o que eu vou comparar? Vamos lá ver os índices de educação no governo Lula e vamos lá ver os índices de saúde no governo Lula. Então, a gente vai ter que comparar... Essa comparação é meio, tipo, eu entendo. Era uma fase melhor do Brasil na época do governo Lula. Não só. No segundo governo Lula, eu concordo. No primeiro governo Lula, eu concordo. No segundo, não. Tá, mas, tipo, eu acho que a gente analisar só... É porque, por exemplo, pode-se dizer que a gente tem uma pandemia, né? E isso afetou, com certeza, qualquer governo no mundo inteiro de fazer qualquer política pública. Com certeza. Fora que a gente está num momento onde o Brasil está bem quebrado, financeiramente falando, né? A gente não está com caixa pra caralho para investir, que era o caso do Lula. Não o tempo todo. Mas ele teve um boom das commodities. E o lá, FHC também não teve sempre num momento de boom. E Não, veja o mas quanto teve que o governo FHC empregou para a educação. O meu índice é aquele que o Igor falava, é quanto que vai para a educação. Esse governo tirou verba da educação. Isso não pode. Isso não pode. E não é a pandemia que explica tudo. Sabe? Vamos dizer que tem problema na área da saúde? Tem. Mas a gente viu esse governo empregar a verba que era para as vacinas em outras áreas. Então, é isso que eu estou comparando. Né? Eu não estou abstraindo do contexto. A gente tem que pensar em contexto. Monarca, você tem toda a razão. Mas, mesmo pensando em contexto, não pode tirar a verba da educação. Esse governo tirou verba da educação. Uhum. Né? Esse é um governo... Vamos lá, quem é o ministro da Educação? A gente não sabe de tão transparente que ele é. O que aconteceu com os ministros da Saúde? Transparente não é uma boa palavra. Inexpressivo, vai. Muito melhor, Igor. Tuxê para você. Ganhou. Olha lá, inexpressivo. Como que o ministro da Educação pode ser inexpressivo, gente? É, ele tem uma das maiores pastas, né? Vamos lá. Ministro da Saúde, quantas vezes já foram trocados? É. Basta se opor ao governo, troca. Então, é isso que eu estou comparando. Tá? É aquela coisa de menu fixo. Mas é que, tipo, eu entendo. Mas é que o governo Lula e PT, pra mim, é um outro pesadelo à parte também. Eu entendo, eu concordo com tudo que você falou aí sobre o governo Bolsonaro. Eu acho horrível também. Eu não votaria no governo Bolsonaro nunca mais. Não vou votar, acabou pra mim. Mas o Lula também acabou pra mim. Não tem mais chance de eu votar nesse cara, entendeu? O PT, pra mim, na minha opinião, eles deixaram de ser um partido político. Eles se tornaram uma organização de poder. Cara, ele ficou na prisão.
Ficou na prisão Porque eles também. perderam, mas se eles Não, ficou tivessem na- perdido, eles estavam com... Não, tipo, que outro presidente que perdeu foi parar na prisão? Conta pra mim, qual outro? Nenhum. Mas só prova O que eles Collor perderam muito, o só Collor isso. de Mello, que passou inclusive por um impeachment, tá aí tranquilo. Ele também saiu da Como prisão, senador. né? O STF fez uma canetadinha... Mas por que saiu da prisão? Porque Porque o juiz Moro, que é candidato a presidente também, fez tudo para colocar o Lula na prisão para que ele não pudesse concorrer. Ele tinha... Mas não foram anuladas provas e Não, paradas, mas tá? o processo de Atibaia foi claramente um processo ideológico. Ele não podia fazer isso. Um juiz não pode ideologizar o judiciário. Não pode conversar com as... E ao fazer eu concordo isso, que ele ao fugiu do... prender numa circunstância X, para que o Lula não pudesse competir, ele perdeu totalmente a sua moral. Então, vamos lá. A gente também não pode, o brasileiro faz isso, né? Agora, achar que toda a culpa do mundo é do PT. Errou. É que eles tiveram 18 anos no poder, né? Zé Dirceu não foi para a prisão? Foi para a prisão. E saiu, Ficaram muito todo mundo tempo... sai. Todo mundo sai nesse país. Mas quem mais foi para a prisão? Aécio Neves. Tudo comprovado. Cadê o Aécio na prisão? Não, tudo bem. O PT com certeza chegou no momento onde ele era o inimigo da vez. E Exato. eles se fuderam em E a 2015. gente tem que parar com isso, porque se a gente criar Mas um por que inimigo eles só- viraram o inimigo da vez, tá ligado? Porque eles eram o porque- inimigo da vez. Não tá ligado? só. Outros inimigos da vez. Por que o Collor de Mello passou por um impeachment? Porque ele não fez o que a oligarquia quis? Não, porque ele fez um processo de corrupção tremendo. E por que Collor de Mello nunca foi para a prisão? Aécio Neves. Quantos processos você tem em cima do Aécio Neves? Nada aconteceu. Não, tem pessoas que são favorecidas. Eu vou dizer o seguinte, o PT não é mais poderoso nesse sentido. O que eu digo lá no meu livro? Eu quero uma justiça veloz e igual para todos. Então, que as pessoas... Se Zé Dirceu foi para a prisão, ok, tinha que ir. Mas eu quero para todos. Eu também. E o que aconteceu no sistema brasileiro? Colocaram só uns. E ao colocar só alguns e não outros, a Mas justiça... colocaram o Eduardo da Cunha. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, sim. É. Ainda bem. Mas, ao julgar apenas alguns e não todos, a justiça se perde no Brasil. Esse sujeito chamado Sérgio Moro é um sujeito vendido. Até porque, quando ele fez toda a Lava Jato... Olha o que aconteceu com a Lava Jato, gente. Quando ele fez toda a Lava Jato, o que ele falou que ele não faria? Ele disse, eu não vou ser político. Ele falou isso? Falou? Falou. O que aconteceu logo depois, Monark? Virou ministro. Com passe certo, inclusive, para o Supremo Tribunal Federal. Não Quando deu começou certo. toda essa história aí da Lava Jato, esse movimento aí pra prender o Lula e tudo mais, eu lembro do Reinaldo Azevedo falando, esse cara vai virar político no futuro. Direto. Cara, direto. E é uma coisa meio messiânica. Não adianta. Você não constrói um aparelho inteiro só para pegar um grupo. Você tem que Mas fazer é que justiça isso pra também não todos. apaga o Não que o PT apaga. fez Eu estou te e todo o dizendo, contexto. eu e tal. escrevi no meu livro, está escrito, não apaga, não. Então por isso que eu não voto mais neles, entendeu? Mas eu não você vai consigo, votar, tá ligado? mas se você for se abster, é um direito seu. Eu vou defender até o final o seu direito de se abster, porque está na lei. Mas vou te dizer o que eu acho. É uma covardia. Depois você me fala. Tudo bem, eu acho uma covardia o que o sistema faz com a gente. Tem que escolher esses dois caras, tá Você ligado? vai falar? É porque você vai ficar tranquilo. Você vai falar, não votei no Bolsonaro. Bolsonaro é contra, não votei nele. Mas eu não sou, Aí eu eu não na casa quero do falar Lula, isso aí. não eu votei é meu no ponto. Lula. Vota, cara. Eu não quero votar no Lula, eu não voto Não, no Lula mas nem O Monark fudendo. votou no segundo turno, ele já falou isso várias vezes aqui, no segundo turno das últimas eleições ele votou no Bolsonaro, porque ele não queria o PT. E o fato dele ter votado no Bolsonaro e o Bolsonaro ter feito o que fez, se vira contra ele hoje em dia. Então imagina você votar no Lula e dar uma merda, vai se virar contra você também. Sim, fora isso, eu não voto em bandido, tá ligado? Não voto. Eu não vou votar. Cara, essa coisa também de bandido, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente Não, usa ele é um monte... bandido, pô. Mas a gente usa um monte de qualificação que usa para um e não usa para outro, né? Tem tanto Bolsonaro bandido lá é em bandido Brasília. também. São todos. E aí as pessoas, enfim... Eu só acho isso, vou repetir. Eu quero uma justiça veloz e igual para todos. Quando a gente tiver isso no Todo Brasil, mundo tá na valendo. cadeia, vai ser incrível. Todo mundo na cadeia. Eu acho que só aí a gente Todo vai mundo melhorar que fizer, mesmo. todo mundo Todo que mundo fizer que for vai. um arrombado Porque, na cadeia. Igor, quando a gente tiver isso,
Os políticos vão começar... Eles vão começar a ter cagaço de ir pra cadeia. E Exatamente. outra coisa, vamos tirar essa coisa de imunidade parlamentar. Por que agora... Que é uma aberração. Olha o que vai acontecer esse ano de 2022, gente. Já está todo mundo saindo dos seus postos. Qual é o problema da reeleição? Que não foi uma criação do PT, foi uma criação do PSDB. Uhum. Porque o presidente é eleito, a partir no primeiro turno, no primeiro dia que ele vai ser presidente, ele já está pensando na sua reeleição. Não, isso pra mim é algo que tinha que acabar, inclusive. Tem que acabar. Foi uma das propostas do AS que eu gostava. Eu gostava. Ou faz um mandato de 5 anos, por exemplo. É. Porque o argumento qual é? 4 anos é pouco, concordo. Faz de 5 e acabou. E acabou. Outra coisa, imunidade parlamentar. Todo mundo... Vai em Traub. Vamos falar do nosso ministro da Deseducação, que saiu fugido com um cargo nos Estados Unidos. Né? Por que agora ele está dizendo que vai virar governador de São Paulo ou vai para o Senado? Que ele quer poder voltar pro Brasil. Ele quer e não quer ser preso. Tem um monte de gente que já está pensando na eleição, por quê? Porque quer imunidade parlamentar. Então, a gente tem que parar com isso. Concordo. Cara, eu vou ser julgado se eu fizer uma coisa errada. Esses caras têm que ser julgados também. Concordo plenamente. E por isso que as pessoas não saem da política. Concordo plenamente. Né? Sim. Enfim. Bom, então aí a gente, encontramos um lugar que a gente Concordo. concorda. Sim, sim. É o famoso e viveram felizes para sempre. Vai o flor, assim, é o flor rosado, né? Viveram felizes. Outro dia eu perguntei, era uma dúvida sincera. Eu coloquei lá, gente, por que será que esse governo está fazendo essa campanha contra a vacinação infantil? Por quê? Não faz sentido. Aí eu falei, eu não sei. Eu recebi cada resposta legal. Eu falei, gente, eu vou escrever um ensaio e dedicar a vocês, porque coisas que eu não tinha pensado. Eu sei alguns argumentos que eles usam. Tipo, a vacina é experimental, o governo... É que, tipo, se for na questão de o governo obrigar o pai a dar a vacina ao filho, eu discordo. Não, o governo não tem que obrigar ninguém a fazer nada, na minha opinião. Agora, o governo teria que facilitar que o pai que quisesse dar a vacina para o seu filho conseguisse. Eu acho. Isso o pai tinha que... É o mínimo, entendeu? Tipo, ser contra o cidadão ter opção de vacinar o seu filho, para mim é imoral e errado. Mas há um pastor evangélico que acabou de falar que a vacinação infantil era infanticídio. Espera aí, infanticídio é você não fornecer vacina para as crianças, porque tem provas que tem crianças morrendo. 354, eu acho, de crianças morreram com Covid. E fora as que adoeceram. Certo? Isso E a gente tiveram não conta. efeitos colaterais E que e tiveram tal. efeitos colaterais terríveis, inclusive neurológicos, com doenças neurológicas que as pessoas não conhecem. Cara, Então, tem esse efeito em criança? Não sabia. Então, Tem. o Covid tem uns efeitos bizarros em várias pessoas. Cara, a gente não sabe. O fato, Igor, é que a gente não sabe quais são os O efeitos. potencial, né? As pessoas narram coisas, a gente não tem ideia. A gente aprendeu nesse tempo como lidar com a Covid, né? Porque muita gente morreu porque as pessoas não sabiam como usar os respiradores, por exemplo. O que é normal, né? Uma pandemia é um pandemônio, né? Ou seja, é uma confusão Um caos, na vida caos generalizado. da coletividade. Mas essas pessoas que estão no governo têm que aprender que, quando a gente fala de pandemia, é uma doença coletiva. Portanto, a decisão de um impacta a decisão do outro. É muito diferente de ter, sei lá, uma coisa que você vai decidir, olha, essa é minha vontade ou não. Mas quando é da coletividade, a minha decisão impacta demais e impacta nas pessoas vulneráveis, né? Eu acho que é só burrice não tomar vacina, na real. Porque, tipo, é Eu comprovado que ela te protege, né? Olha o que está acontecendo com a Omicron. Sim. Os dados mostram que quem se vacina, né, os dados das pessoas que estão no hospital, você pegar a Omicron, as pessoas que não se vacinaram, São a maioria, é a né? maioria. Sim, Se o você próprio pegar- Queiroga, que é o ministro do Bolsonaro, falou isso. Se vocês pegarem as pessoas que estão na UTI, a grande maioria não se vacinou. E se você pegar o número de mortos, a grande maioria não se vacinou. O Brasil está com números de vacinação muito bons. Isso Mas é eu bom, diria né? Sim. a despeito do governo. Com Não por certeza, causa do Não, mas governo. isso aí acho que a gente Com concorda. certeza, é. é. Não, sim. Tipo, o governo, ele usa esse negócio da vacina como ferramenta de discurso político, entendeu? Porque tá tendo uma parada meio... Uma discussão burra que tá acontecendo, que é, tipo, o Bolsonaro finge que ele tá impedindo o Estado de obrigar você a tomar vacina. É.
E porque tem gente que está preocupado do Estado querer obrigar os outros, eu sou um deles, mas ele finge que está lutando contra Que isso. a questão dele é de liberdade de expressão, mas não é. Porque se ele quisesse realmente lutar contra a obrigatoriedade, ele não estaria lutando contra a opção. Porque quando ele luta contra a opção, ele está provando que o argumento dele não é um argumento fundamentado na questão de obrigar ou não os outros. Ele é contra o tópico vacina porque existe uma galera que politicamente E, Monark, acha isso ruim. está provado que se eles tinham oferta de vacina barata, pelo menos 4 meses antes de quando o Brasil começou a ser vacinado. Tem dados... Que era uma época que a gente estava com um índice de mortalidade alto pra cacete. Pra né? cacete. Tem cientistas sérios, que eu gosto muito, que nem a Natália Pasternak, que falam que o Brasil, nós teríamos mortes, ninguém vai negar, mas não teríamos mais de 600 mil mortes. Quer dizer, eu acho que é um governo que retardou demais. Então, esse discurso tem consequências práticas. Né? Não tem consequências só retóricas. Né? E estamos falando de um país que ficou campeão de mortalidade. Vocês lembram muito bem que houve um momento que o Brasil era o lugar da vez, né, da Covid. E isso veio de uma política... Nós temos um sistema nacional de imunização conhecidíssimo no mundo todo. E nós atrasamos. Por que nós atrasamos? Por uma política deliberada do governo. Então, isso a gente vai ter que avaliar nessas próximas eleições. Brasileiros não gostam de falar de reparação, brasileiros e brasileiras. A gente não quer falar de reparação em relação à escravidão? Fala. Porque muitas vezes o cara fala assim, reparação significa que você vai tirar o pouco que eu tenho para dar para alguém que sofreu no passado. Mano, eu estou sofrendo agora, eu não quero que você tire nada de mim, não. Monark, a reparação não é só financeira. Estamos falando aqui de reparações humanas, reparação da memória. Quando eu falo aqui de reparação da população negra, não é só financeira. É uma coisa de restituir memória. Eu acho que, na questão de restituição de memória, o Brasil ele tinha que ter um sistema de ensino que literalmente mostra tudo o que aconteceu. Eu acho. E deixa... Não não tem que ter viés nenhum, tá ligado? Não, tem mas que não só é viés. mostrar, tipo, é dado. Todos os dados que a gente tem aqui de tudo que aconteceu, esse cara fez isso, cara, temos aqui... Mas tem personagens da história brasileira que eles são ou apagados ou embranquecidos. Hoje em dia a gente não tem isso. Hoje em dia a gente... Não, calma. A gente não tem isso no sentido de... Hoje em dia a gente não tem a história sendo contada de uma maneira empírica, objetiva e imparcial, tá ligado? A gente tem uma história contada de uma forma elitista, oligárquica, colonial, estatista. E masculina, né? Então, você vê que os poucos personagens femininas viram assim, filha de... A Isabel. Todo mundo fala, tem a Isabel. Mas ela é filha de Dom Pedro e esposa do Conde D. Quando você tem os personagens masculinos, tem nada disso. Sim. E quantos protagonistas negros e negras você tem na nossa história? Sim, então, por isso que eu acho que a gente tinha que ter o ensino ensinando quem foi a pessoa mais relevante na história. E põe essa pessoa, que é isso que a gente tem que saber. Mas você acabou de defender a ideia de ação afirmativa. Ou seja, o que é ação afirmativa? É que a gente faça uma história mais plural, não só uma história dos povos europeus. Uma história mais real. Muito mais. Mas sabe por que o meu argumento... Porque a nossa história... Você vê que no Brasil todo mundo tem complexo de rei, né? Quer dizer, o cara canta bem, vira rei da voz. O cara é bom de futebol, é rei do futebol. Sim, né? a gente gosta de lotar as pessoas. Não vou falar. Eu gosto. Mas vamos lá. A gente tem o imaginário... Olha, a gente estava falando de imaginário, Sim. né? A gente tem o imaginário monárquico. Ou a gente descoloniza a nossa imaginação, ou os livros não vão mudar. Sim, eu só não acho que é uma posição afirmativa, como você disse. Ação afirmativa. Eu só não acho que é uma ação afirmativa, porque é uma afirmação lógica. Você tem que mostrar para as pessoas tudo o que aconteceu. Você não pode esconder nenhum fato ou ter um viés. Se agora tem um viés... Caro professor Monark, existe poder político e econômico no mundo? Não. Não existe. Então, mas a gente está contando uma história a partir dos vencedores. Sim, A gente tem que porque mudar são os essa vencedores que perspectiva. Eu concordo que tem que mudar, não estou falando que não tem que Não, mudar. eu sei, mas digo, não é assim. A gente tem que fazer. É uma questão ideológica também. Olha, nunca a história foi tão forte como no governo Jair Bolsonaro.
Eles estão querendo recontar toda a história do nosso passado. Mas a gente não pode tentar contar a história de uma forma ideológica. A gente Não, tem que tentar isso que a contar gente está falando aqui. Então, exatamente, mas é exatamente isso que eu tô falando. Eu tô falando que, tipo, não é afirmativo, porque também é o lógico imperativo. Não. Todo o sistema de educação do mundo deveria ser assim. Mas eu vou te dizer, não existe tudo igual no mundo. Nós somos o país... Quando eu comecei a escrever sobre o autoritarismo brasileiro, no final de 2018, o Brasil era o 9º país mais desigual. Quando eu terminei de escrever, era o 7º país mais desigual. E já somos o 5º. Então, não dá para a gente comparar Brasil com qualquer coisa, porque as realidades são diferentes. Eu não estou comparando. Não estou entendendo você, mas o que eu quero chamar a atenção. Por que é ação afirmativa? O que quer dizer ação afirmativa? É você afirmar outras realidades. É nesse sentido. Afirmar, não estamos falando aqui de criar. Não é possível que num Brasil, num país que mais da metade da população é feminina, que não tenham protagonistas mulheres. E indígenas? Quais são os protagonistas indígenas? Estatisticamente impossível, né? Impossível. Sim, porque se foram, a gente agora está representando essa informação. Tá. A gente tem Isso figuras que históricas importantes que não Isso estão que sendo... é mas ação afirmativa. Esse é o conceito. a de ação afirmativa Exato. é não deixar figuras históricas importantes... É você trabalhar com políticas de orgulho verdadeiras, de populações Tem que ser de tiver- orgulho, tem que ser de a realidade. O que Vou aconteceu? falar, A história é isso. autoestima é muito importante para uma nação. Lembra que a gente estava falando que nós estamos desperdiçando muita gente? Se a população não tem autoestima, ela não vai batalhar para ser melhor. Você tem que fazer... O que fazem os Estados Unidos? Trabalham com Eles autoestima. adoram trabalhar a própria autoestima. Adoram. Eles são os melhores do mundo. O que a gente faz aqui? A gente faz o contrário. A gente faz o oposto. Vamos falar de outra reparação importante? Com os militares. Todos os países da América Latina, não todos, boa parte, que tiveram ditaduras, tiveram comissões da verdade. Nós tivemos. Mas a nossa comissão da verdade podia levantar casos e não podia julgar. O mesmo problema que a gente está falando com os políticos. A gente tem que ter o direito de olhar para a nossa história e julgar quem fez as coisas. Você argumenta da gente abrir esses casos já de décadas atrás e agora julgar todo mundo de novo? Eu acho que a gente tem que julgar. Nossa, Porque- pra mim isso é muito Mas nós temos... desnecessário e... Não é. Como é que você fala que é desnecessário para uma família que perdeu seu pai, que perdeu sua mãe, que nunca mais viu seu filho, que não sabe onde seu filho está enterrado? Mas é que já passou muito tempo. A lei, ela não é tão, tipo... Não é tão fácil julgar um negócio de... É muito fácil. A gente tem os documentos, Monark. A gente tem os documentos... Mas tem muitas provas que poderiam ser usadas que hoje em dia já se perderam porque faz muito tempo. Mas as que nós temos comprovam. Entendi. E a gente tem que fazer o Tinha seguinte... tanta prova que as que sobraram resolvem. Resolve. E a gente tem que saber Tá. julgar. A gente tem que ser correto com as pessoas Depois que é que perderam. faz muito tempo já, entendeu? Não é tanto tempo, gente. Não é? Quantos anos fazem? Na história, né? Estamos Não, mas falando para um aqui ser de um humano, regime né, que eu tô ficou falando. de o momento duro. 70 a 75. Cara, não é tanto tempo. Uns 40 anos, né? 50. Essas pessoas estão vivas. A Mas elas memória estão tá viva. velhinhas, já estão... Não tão velhinhas. Eu conheço uma amiga professora que foi a mulher que foi usada para a aula que os Estados Unidos deram no Brasil sobre tortura. Dulce Pandowski. Ela foi utilizada, foi humilhada para que eles comprovassem no corpo dela como é que se torturava um assim chamado subversivo. Ela é a pessoa mais doce que eu conheço. Ela não quer vingança, ela quer verdade. Ela quer que essas pessoas sejam julgadas. Entendi. E a Dulce deve ter agora o quê? 70 anos? 68? Estão vivas, gente. Então, a gente não tem esse direito de julgar qual é a régua. Mas que já não faz- prescreveram esses crimes? Não. Não, Prescreveram porque a gente assim determinou, porque a gente não julga. Não é que prescreveram, nós não quem julgamos os prescreve militares. porque alguém falou que prescreve, Alguém né? falou que prescreveu. Eu entendo que Se pessoas... alguém estuprar alguém da minha família Qual é a sua e regra eu do- encontrar esse cara daqui a 40 anos e o crime dele já vai ter ido pro espaço, eu sou capaz de matá-lo assim mesmo. Não deve. Não Mas a devo, gente mas- tem que fazer uma lei, a gente tem que ter um corpo de leis que seja capaz de julgar essas pessoas. E a gente não pode achar que já passou.
Passou para você que não conviveu. E eu entendo isso. É que meio que passou porque faz muito tempo e a maioria das pessoas já morreram. Então. Não, estou te contando o exemplo. As pessoas estão vivas. As pessoas tinham 14 anos. As É que uma sofreram, mas as que cometeram provavelmente já eram um pouco mais velhas, né? Tipo, Não, nem principalmente os todas. militares responsáveis, os Nem cabeças todos. e tal. Mas é mais um motivo para julgar. É a velha questão do julgamento de Nuremberg com os nazistas. Foi importante? Foi importante para o mundo. Mostrar para o mundo que Nazismo é políticos genocidas têm que ser julgados. É disso que eu estou falando. Não, eu acho que tem que ser julgado também. Sei lá, eu só fico pensando no quão... é que isso não é uma questão que vai ser facilmente... Tipo, se você... Tipo, pensando no mundo real, qualquer político que queira ressuscitar esse tipo de iniciativa, ele vai levar um backslash muito grande, entendeu? Porque parece cutucar uma ferida que já está muito fechada, tá ligado? Mas não está fechada. A tua metáfora é ótima. Ferida sempre abre. Não está fechada. É ferida aberta. Por isso que volta. Então, o que eu acho melhor? Que a gente possa avaliar de frente esses casos, que a gente possa avaliar de frente a nossa história. Senão, vai sempre voltar. Entendi. Qual é a grande contradição da sociedade brasileira? É o racismo. Eu acho que nós não vamos ter uma democracia enquanto nós formos tão racistas. Isso é ferida aberta. E a gente não julga. E se a gente não julgar, se a gente não puder falar sobre um tema, ele retorna. É que nem fantasma. Então, é disso que eu estou falando para você. Não é vingança. É verdade. Por isso que se chama Comissão da Verdade. É ver quem cometeu qual crime. E eu acho que essa é uma forma forte de mudar essa nossa sociedade. A gente poder ver, poder enxergar. Na minha opinião, foda-se os militares que fizeram merda no passado, eles têm que ser julgados. Caguei, entendeu? Eu só fico pensando pra sociedade, entendeu? Abrir essa discussão vai ser difícil. E provavelmente ela vai ser desvirtuada, entendeu? Com o tipo de política que a gente tem. Lembra quando a Dilma foi impeachmentada? E as pessoas iam lá falar o porquê que elas estão votando. Aquilo foi um familismo danado, né? Então, as pessoas votavam por causa do seu irmão, do seu tio. Em nome de não sei quem. Lembra aquilo que foi? Foi uma Nome de vergonha. Ustra. por isso que eu tenho um pouco de medo de qualquer comissão política para julgar pessoas. Eu acho que criar um aparato desse, vixe, vai dar Mas tanta merda. a gente não julga isso por um erro, a gente julga isso por um acerto. Pega a comissão, que foram os julgamentos de Nuremberg, da importância das comissões dos assassinos nazistas. Foram importantes para toda a humanidade. Então, eu só Mas eles acho puniram algumas cabeças, né, no caso. Ou eles puniram todo mundo? muita gente. Foi? Quer dizer, fizeram os julgamentos foram dos grandes líderes, é claro, né? Porque é muito difícil você punir uma sociedade, né? É muito complicado isso, né? Mas esses que foram punidos tiveram uma grande importância. E é uma forma de a gente também respeitar os mortos, né? Respeitar quem perdeu. Respeitar o que é certo e errado também. Eu né? acho. Eu acho que existe isso no mundo, sabe? A gente tende a sempre falar, não existe. Não, existe o certo e errado, mas é muito difícil entender qual é o quê, às vezes, né? Porque... Mas nesses casos a gente sabe. É meio fácil, né? Nesses casos Tá é meio fácil. fácil. Vou te dizer que tá fácil. Tá difícil, não. Depende do órgão julgador. Eu acho que tem que ser julgado. Como ele tem que ser julgado é o problema, na verdade. Porque assim, como você falou, a gente teve a Comissão da Verdade meio fajuta, né? Muito fajuta. O cara podia falar, ele fez. Mas A gente até teve um movimento, só que ele foi fajuto. Foi. Né? E aí, quando ele é fajuto, a sociedade deixa de dar importância. Talvez, se não fosse fajuto, aí era muito importante para as novas gerações, que justamente não conheceram a ditadura. E não tem por que saber. Mas aí as novas gerações saberiam. E isso entraria no livro de escola. E, ao entrar no livro de escola, perpetua. Porque a gente não conta mais aquela lenda dourada. Porque, senão, daqui a pouquinho, por exemplo, o governo agora fala, não foi golpe, foi um golpe democrático. Não existe golpe democrático. Sim. O que é um golpe? É quando um governo legitimamente constituído é destituído. Então, não pode ser democrático. Foi golpe. A história brasileira é de golpes, por sinal. E a gente tem que poder falar as coisas com os nomes. E quando a gente puder julgar corretamente, vai entrar no livro escolar e as pessoas vão estudar. Senão, a gente vai sempre aprender essa história aqui, que todos viveram felizes para sempre. Né?
Eu acho que a história ela tinha que ser repensada, o currículo escolar tinha que ser repensado como um todo, não só a história, para ser sincero. Todo o currículo. A gente não tem um currículo escolar, você deve saber bem mais do que eu sobre isso, porque você é professor, afinal, mas a gente não tem um currículo escolar que é meio que criado para criar maquininhas de operar máquinas industriais. Tipo, a gente não tem uma escola que foi pensada em realmente constituir um cidadão com todas as habilidades necessárias e um pensamento, uma visão de mundo ampla, tal. A gente não tem uma escola que produz esse tipo de aluno. A gente produz um aluno que ele é treinado a decorar, ele é treinado a ver a versão da história que é mais favorável ao Estado. Ser um bom soldado. Ser um bom soldado, entendeu? Repetir. Decorar fórmulas matemáticas cabulosas que ele nunca vai usar na vida. A gente tem que ter uma escola, eu concordo com você, uma escola mais ligada à nossa própria realidade, né? Outra coisa que eu fico me perguntando, a gente tem que saber toda a história francesa, né? Toda a história dos Estados Unidos. Uma vez um aluno me perguntou, quando eu estava ainda no ensino médio, professor, por que eu tenho que saber a queda da Bastilha? Né? Eu falei, tem toda razão. Não tem. E a gente não tem história da África. Que nos diz respeito, muito mais. Sim. Eu não sou a favor de tirar nada. Eu acho que a gente tem que acrescentar. Sim. Ok, a França tem uma grande importância, mas a gente tem que falar mais. Por exemplo, a gente aprende na escola assim, que existiram as revoluções modernas. Quais são as revoluções da modernidade? A Revolução Industrial, que mostrou ao mundo que nós tínhamos classes sociais, não estamentos. A Revolução Francesa, que mostrou ao mundo que um rei não é rei e vai ser julgado pelos homens. E a Revolução Americana, que provou ao mundo que uma colônia não é uma colônia para todo sempre. Faltou uma revolução fundamental. O monarca não vai acertar agora. Agora ele já esqueceu. Eu já esqueceu, faz muito tempo. Né? É. A Revolução do Haiti, que aconteceu na mesma época e que teve um impacto tremendo. Eu nunca ouvi falar dessa. A Revolução do Haiti foi uma revolução liderada por ex-escravizados e negros no Haiti, que era a pérola, a colônia mais rica dos franceses. Eles fizeram uma revolução violenta, destituíram, mataram boa parte dos grandes proprietários e fizeram uma república. Desde então, o Haiti é boicotado pelas sociedades ocidentais. Desde então, o Haiti é o que é. Ou, como diz o Caetano, o Haiti é aqui. Os escravizados no Brasil, eu tenho provas de um escravizado que, logo depois da Revolução Haitiana, tatuou no braço dele Dessalines, que era o nome do líder dos revolucionários haitianos. Por que será que a gente não lembra da Revolução do Haiti? Eu nunca estudei a fundo no eu colégio nem essa sabia. parada. Acho que Haiti nunca foi mencionada na minha escola. Exato. E por que não? Porque a história prefere silenciar em relação a uma revolução que foi vitoriosa na sua época. Faz sentido, né? Que mostrou ao mundo o quê? Que uma pessoa, como você disse no começo da nossa conversa, não nasce escravo. E que, portanto, não tem por que imaginar que para a vida inteira vai ser escravo. Sim. Isso que eu chamo de esquecimento da história, com todas as aspas. Né? Ou seja, não é esquecimento. É porque nós somos ensinados a não lembrar. Ensinados propósito. a não A lembrar só das coisas certas, do jeito certo, na perspectiva que eles querem. Né? Que a história universal, esse termo, eu sou muito invocada com ele. O que é história universal, gente? Deus, tudo que Deus sabe. Agora, pensa bem. Quem faz parte da história universal e quem não faz? História universal é a história europeia, do centro da Europa, e história americana. Sim. Desde quando essa A gente história aprende universal? sobre quem tem mais poder, na verdade, basicamente. O que a gente sabe do Oriente? Pouca coisa. Então. Sabe um pouquinho mais porque a gente vê anime, né? É verdade. É a discussão do gênero neutro. Não é que tem gente que eu sou contra. Eu acho uma bizarrice do cacete. Eu tenho certeza. Por isso que eu estou te provocando, é minha vez. Eu já não acho. Nossa, pra mim isso é engenharia social da pior espécie. Não, por que eu não posso falar gente, ao invés de falar... Por que eu não posso falar pessoas? Pode falar o que você quiser, só não pode obrigar os outros a falar do jeito que você quer que eles Ninguém falem. está obrigando ninguém. Perfeito, Mas, então continue assim. Mas Tá um pouco, tem um não pouco de tá. movimento nisso daí. Não Ô, está obrigando. Lília, O que eu tô... pessoal tá querendo, cada vez mais o pessoal quer obrigar as pessoas no mundo. Não, O autoritarismo está em alta no mundo inteiro. essa não é a minha sociedade... posição. Qual é a minha posição? Tá. Assim como eu quero desmontar aquela tela que a gente viu,
Eu quero desmontar os termos da nossa língua. Entendi. É isso que eu quero. Vamos lá. Eu quero desmontar a nossa arquitetura. A gente naturalizou que tem elevador de serviço e elevador social. Elevador, os engenheiros sabem, é a peça mais cara na arquitetura. E a gente sabe que elevador de serviço A gente e elevador descobriu isso social... recentemente. E a gente sabe que elevador de serviço e elevador social não tem nada disso que está no nome. Tanto não tem que agora os prédios são obrigados, já faz um tempo, obrigados a ter aquela placa lá. É proibido discriminar por raça, gênero. Eu perguntaria para vocês, eu vou criar uma regra se as pessoas não tiverem o interesse de burlar? Eu vou criar uma regra aqui, vocês vão criar uma regra para o Flow. Nenhum entrevistado pode subir na mesa e ficar de joelhos na mesa. Por que Eu só que eu não vou- faria isso se alguém tivesse feito isso ou tivesse algum movimento para que isso Desejo de acontecesse. fazer. E Então, que se tem fosse... exatamente. E se eu achasse isso ruim? Então, se tem uma placa na frente do elevador, isso quer dizer o quê? Que tem coisas Que acontecendo para que ela existem exista. pessoas Que discrimina. que discriminam. É. Isso é o Brasil. Elevador de serviço não é elevador de serviço. É elevador de discriminar. Qual é o meu papel? É falar. É tornar incômodo. Por que o banheiro de empregada tem que ter o assento de privada por cima do chuveiro? Eu tenho um aluno que fez uma tese sobre isso. Não é racional, porque ele prova lá como tem espaço, mas é a mesma arquitetura da Casa Grande Senzala, gente. É a mesma. Então, qual é o meu papel aqui? Não quero dizer para você, vai por aí, vai por lá. Mas eu vou te dizer, olha, impressionante, a nossa arquitetura continua reproduzindo Casa Grande Senzala. Essa é a minha questão, Monark. Tá, claro. Mas é que o pronome Claro, neutro é claro. diferente. Mas você pode falar assim, ô, você tá branco demais, hein, cara, tá bem? Tem coisas, mas tudo bem, foda-se. Mas a questão... Até perdi o que eu ia falar. O que eu tava falando? Que todas. Então, essa questão não tem nada a ver com, por exemplo, esse negócio tipo, não existe um gênero neutro de verdade, não existe uma pessoa neutra. Tipo, Você concorda que tem opções, que tem uma diferença entre sexo e gênero? Você concorda que a nossa história é totalmente contada a partir das pessoas heteronormativas? Você concorda que o mundo é todo feito determinando qual é a opção de gênero que você deve ter e qual a opção de gênero que você não deve ter? é que, tipo, existem dois gêneros. Tipo, Não, existem dois sexos. quais são todos os gêneros possíveis? Uau, você tem várias opções que não são opções dadas pela bipolaridade de homem e mulher. Quais são elas? Fala umas duas aí. Bom, vamos falar das pessoas que gostam, homens que gostam de homens, mulheres que gostam de mulheres. Mas isso é sexualidade ou é gênero? É gênero. E homens. Eu falei Não é que sexo sexualidade? tem. Não, o sexo é dado pela biologia, certo? Como você nasce. O gênero é uma construção cultural e humana e histórica. Ou, tipo, homem e mulher é uma construção cultural, eles não existem... Biológica. É o sexo. Tá. Gênero é que é a construção cultural. E o que é um gênero? Não, tipo, eu consigo pensar em tipo, gêneros aqui, se eu fosse pensar em uns. Tem o gênero masculino, o gênero feminino. Não, o sexo feminino e o sexo E o que masculino. qual que é o... É a agenda das populações LGBTQI+. Qual que é o gênero? Então fala qual que são os gêneros. Você Os gêneros é LGBTQIA+. Gênero lésbico é um gênero. Gay é um gênero. É um gênero. É uma opção de gênero. É uma opção de gênero. É uma identidade de gênero. Mas também é uma opção sexual. Não tô falando que é sexo, mas é uma opção sexual. É uma opção sexual. Não é opção. Quer dizer, não é opção, na É verdade. uma opção. É uma opção. Você tem opção e É que a você pessoa, tem... ela nasce gay, tipo, eu acho. Ela pode nascer e ela pode se construir. Não tem problema, essa não é uma questão para mim. O que eu defendo é que esses termos são pautados numa sociedade que só se pensa como heteronormativa. Tá. Homem e mulher. Só se pensa assim, mulher veste rosa, homem veste azul. Isso é uma violência também. E o que a gente está construindo, o que as novas gerações estão fazendo? Poxa vida, banheiro neutro. Quantas pessoas... O famoso banheiro unissex. Por exemplo, quantas pessoas, quantas mulheres, né, homens que optaram por, que são mulheres, na verdade, sofreram violência nos banheiros masculinos? Quantas foram estupradas em banheiros masculinos? E que não tinham opção de ir para um banheiro feminino também. O banheiro neutro é um avanço da civilização.
Olha, se tem um banheiro unissex é mais prático, né? Porque qualquer um pode usar, você não tá... Eu acho. Não tá um espaço fechado sem ninguém usar só porque não tem um sexo destinado, tá ligado? E ajudaria a acabar com as filas dos banheiros femininos também. Também. Ajudaria. Ajudaria muito. É a Exatamente. questão pragmática, como diz o Mano. Não, nesse sentido, sim. Cara, não tenho nenhum problema com isso. Eu só acho que fazer construções da língua para a gente adequar o gênero neutro, que é uma construção social, como você mesmo disse, eu acho que é um desperdício de energia incrível. Não vai dar certo, porque as línguas não mudam dessa forma, não é de cima para baixo. Para você, é um desperdício. Tá, para mim. Pergunta, chama alguém aqui da comunidade LGBTQI+, e pergunta se é um desperdício. Que é o problema da gente, é que a gente sempre fala assim, é o famoso Narciso acha feio que não é espelho, né? A gente está voltando aqui ao que é antropologia. É você entender a lógica do outro e não achar que ela não é importante, que ela não faz diferença. Quando Eu você fala acho assim, que é importante que eles lutem pelos seus... eles não, nós. Que é a mesma coisa da questão racial. Eu entendi, eu tava falando eles porque a gente tá falando da LGBTQ, pô. Mas eu falei, eu acho importante que essas pessoas lutem por aceitação e por transparência, blá, blá, blá. É importante pra caralho. Não sou contra isso, entendeu? Eu só não acho que essas pessoas devem impor à sociedade os seus avanços, que elas considerem avanços, porque não é toda a sociedade que concorda e Cara, ser imposto é ruim, entendeu? todo mundo tem lugar de fala. Mas quando a gente fala esse tipo de coisa, a gente esquece que algumas pessoas têm mais poder e outras têm menos. Então, o que acontece é que a sociedade heteronormativa é muito maior do que as populações. Elas são minorias. Tudo bem. Então, a gente tem que pensar que vai fazer toda a diferença O quê? a gente pensar nos termos, a gente politizar os termos e a gente mudar os termos. Eu não quero. Me chama de volta, vai, em 10 anos a gente conversa. Ó, Tudo bem. o Tony... Tem mais? Gente, Ela tem que vazar, Jean. Então, só rapidão. O Tony Tornado 6969. Oi, professora, tudo bem? Admiro muito você. Tenho visto muitas pessoas falando sobre preconceito, racismo, machismo e, às vezes, homofobia, esquecendo, assim, de pessoas trans, travesti, grupo mais marginalizado. Por que elas são tão esquecidas e por que não falamos delas se falamos de outras minorias? Das trans? As trans estão sendo faladas pra caralho hoje em mas dia. olha, as populações trans são as que mais sofrem. São Elas as que sofrem mais sofrem bastante, né? violência, são as que mais morrem no Brasil. O país é Você vê o como a Brasil gente que mais mata trans é no o que mundo, mais mata. E para você ver como existe silêncio, e tem toda a razão na questão, no Brasil não existe nenhuma instituição oficial que apure o número de mortes das pessoas trans. Quando você não tem nenhuma instituição, você está dizendo o quê? Baita silenciamento, né? Então, eu acho que a pergunta é totalmente correta e ele está provocando o monarca, né? Porque a gente pode ver como não é uma questão de menor importância. São populações que não têm lugar. Eu nunca disse que é de menor importância a questão Mas quando LGBTQ+. você fala, não vai fazer diferença, vai fazer diferença. Eu não acho que vai fazer um impacto negativo essa luta. Eu acho que vocês criam mais inimigos do que realmente conquistam qualquer bem para a sua população. Vai. Olha aqui que está dizendo essa pergunta. São pessoas que não têm representação. São pessoas que não têm quem lute por elas. Mas não é trocando a língua que vai mudar isso. Não é trocando a língua, já estamos mudando de tema. É tá. trocando, inclusive, os nossos banheiros. Pequenas coisas. Deus existe nos detalhes. Pequenas coisas movem o mundo, porque é por aí que a gente começa. O diabo também mora nos detalhes. Também mora. A gente exclui os dois, tem toda a razão. Mas, pô, qual que é a tua especialidade? O que você estuda mais? Eu estudo mais o Império. Por isso que esse ano também vai ser um ano muito forte para mim, para discutir, por exemplo, a gente vai ter agora 200 anos da nossa independência. E acho que a gente precisa desmontar essa nossa história dourada da nossa independência. Parece bem bonita mesmo. É Inclusive, lindo. eu moro no Ipiranga ali, Você mora do lado do Museu do do Ipiranga. Museu do Ipiranga, que foi construído como um museu-palácio, Aham. para uma memória paulista, né? Mas a independência, a gente conta uma história da independência como se a independência fosse, primeiro, um dia, o 7 de setembro. Não é. Independência é um processo. Ninguém vira independente de uma hora para outra. Começou muito antes, eu diria que começou com a Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira, a Conjuração dos Alfaiates na Bahia. Os alfaiates? Botou o povo na rua, eram sobretudo negros. Que interessante. E termina muito depois.
não é? Depois da independência, não sei se vocês sabem, mas a nossa história é tão sudestina. Vou contar uma coisa para vocês. Essa ideia que a gente fala, o Brasil, não existia Brasil em 1822. Sobretudo, se você pensar que, primeiro, a capital do Brasil até 1763 era Salvador. Foi só nessa época que mudou para o Rio de Janeiro. Então, até então, a verdadeira capital ficava no Nordeste. Que mais? Existia um estado que se chamava Estado do Grão-Pará e Amazonas. Esse estado era totalmente diferente do sul do país. Eles negociavam diretamente com Lisboa. Então, quando o Rio de Janeiro faz a independência, essas províncias não querem saber do Rio de Janeiro. A gente não discute isso, a gente fala dessa lenda da independência. Interessante. E o que aconteceu, por exemplo, no Piauí? Uma batalha, a Batalha de Genipapo, que foi uma batalha que foram 200 mortos. Até hoje, em Salvador, o que eles comemoram? Não a independência do 7 de setembro, mas o dia que Salvador, em 1825, aceita a independência. Maranhão, um monte de lutas contra o Rio de Janeiro e a favor dos portugueses. Então, a gente tem que parar com essa história, primeiro, muito sudestina. E também uma coisa que a gente também tem que pensar, que a nossa independência foi muito conservadora. Já repararam no tamanho do Brasil comparado com a América Latina? É um gigante, né? Sim. Por que isso? Por quê? Então, Boa pergunta, né? Até então, existiam 4 vice-reinados do Prata. E eram 4 vice-reinados espanhóis. Como as independências no resto da América Latina foram revoluções, o que aconteceu? Os países desmembraram e viraram 14 países. O que as elites brasileiras não queriam? Que o Brasil fosse desmembrado. O que mais que as elites brasileiras não queriam? Vocês podem imaginar. Eles não queriam uma revolução. Por que não? O que eles não queriam que mudasse? Sei lá, perdeu o poder? A escravidão, você está falando? Yes. Não queriam acabar com a escravidão. Tanto que vocês sabem qual foi o primeiro país... É prova agora, vamos ver se vocês vão passar ou não. Ficou nervoso, né, Monarca? Fudeu, tô me lembrando aqui memórias do passado. Qual foi a primeira nação que assumiu a independência do Brasil? Vai. Inglaterra? Espanha? Inglaterra, não. Quase acertou, foi a segunda. Espanha, não. Bem depois. É. Portugal só em 1825, e a gente pagou caro pela nossa França? independência. Angola. Angola? E sabe o que é Angola? Porque era o principal porto da onde vinha o perverso tráfico negreiro. Entendi. Então, você vê a importância. Eles não queriam mudar nada disso. Também não queriam mudar a propriedade agrária, o predomínio da propriedade agrária. O que aconteceu? Estoura uma revolução lá em Portugal, que se chamou de liberal, a Revolução Liberal do Porto, que era liberal para Portugal, mas para o Brasil queria recolonizar o Brasil. E as elites fazem o quê? Criam um símbolo para unificar. Quem seria o símbolo? Aí a gente entra num tópico que eu não sei nem chutar. Vai. Dom Pedro I. Yes. Olha lá, Monarca. Cara, eu sei chutar. Caralho, esse que é impressionante. Essa foi Você tá impressionado, né? A gente combinou isso tudo, isso que ele não É tá uma sketch, Antes da gente conversar aqui, eu combinei tudo com o Monarca. Passei uma colinha para ele. Você responde isso agora. Você estava demorando demais. Estava criando esse É suspense. pra dar atenção. Não, mas é porque ele tava ali, entendeu? Ele é ator também, entendeu? Arretei tudo. O suspense. Está o indo suspense. bem, está indo muito Obrigado, bem. obrigado. Por quê? Porque eles achavam que se um imperador, um príncipe, fizesse a independência, as outras províncias teriam mais chance de aceitar. Então, pensa só. O restante da América Latina viraram o quê? Repúblicas. E o Brasil virou um império. Deixa eu tomar uma água. Pegar uma... Agora vai. Nós viramos um império cercado de repúblicas por todos os lados. Isso não é estranho? Muito estranho, inclusive. Tanto que, quando a gente teve a nossa independência, obrigada, Nilma, todo mundo suspeitou. Que era fajuta, assim? Que era fajuta. Porque era, Porque, né? vê, a América, nessa época, era da doutrina Monroe.
A América para os americanos era a América para a República. E o Brasil virou um império. Isso causou uma confusão, por isso que demorou tanto para as pessoas aceitarem o império do Brasil. Entendi. Mas a gente não pensa nisso, né? Não, ninguém me falou isso. Eu nem inclusive. sabia que isso tudo É. tinha acontecido, pra ser sincero Aconteceu. assim com você. Outra coisa que eu vou provocar, agora é minha vez de provocar. Vai. Quando vocês pensam em independência, vocês imaginam o quê? Independência, o quê? Independência do Brasil? Isso, 22. Vai ser agora, né? Bicentenário. O que eu penso? Putz, independência ou O morte? que você eu lembro imagina? disso. Independência ou morte? É. Ah, eu imagino... Alguma imagem? Uma imagem? Ah, eu imagino o que eu vi na escola, que é o cara no cavalo com a espadinha Exatamente. levantada, pá, uma galera assim, com Exatamente. cara de besta. Meu Deus, o cara tá Oh, meu declarando Deus, um cara no independência. cavalo. Então, veja que interessante que é o nosso país. Isso que faz o historiador. A gente torna não familiar o que parece muito normal. A gente imagina a nossa nação a partir de um quadro. Esse quadro que você está lembrando é um quadro do Pedro Américo. O Pedro Américo era um dos protegidinhos do Pedro II. Essa tela foi uma encomenda do Pedro II para fazer homenagem ao seu pai, o Pedro I. Pai dele que foi quase que expulso do Brasil, porque impôs uma Constituição. Não sei se vocês sabem, mas a nossa primeira Constituição foi imposta. Ah, é? É uma beleza. Coisa Bom, linda. coisa linda. Vejam só, essa tela é encomendada, em 1888 ela fica pronta. Então, estão ligados, né? Quase final do Império. Aham. A tela é apresentada em Florença e fotografada. Ela chega no Brasil, ela tinha que entrar, estamos pertinho daqui, para o Museu do Ipiranga. Só que o Museu do Ipiranga não estava pronto. Então, essa tela ficou enrolada numa sala escura da Faculdade de Direito. Bom, vem o golpe da República. Não dava para abrir uma tela que era uma homenagem à monarquia, certo? A tela só é aberta muito depois. E aí, o que acontece? A gente passa a ver essa tela como se fosse uma tela republicana pela nossa liberdade, quando é uma tela monarquista. E mais ainda, vou falar mais coisas para desanimar vocês. Bom, Pedro I aparece lá montado num cavalo, certo? Errado. Reza a lenda que ele tava cagando. É isso mais, vamos falar disso tudo. Não era um cavalo, era um burro. Por que era um burro? Porque viagens de longa distância só podiam ser feitas em burro, não em cavalo. Segundo ponto, ele está todo elegante lá, vestido, todo paramentado. Tudo errado. Ele vinha de se encontrar com a Marquesa de Santos, que era sua amante. Alguém faz uma viagem desse tipo, vestido dessa maneira? Não. O calor seria infernal. Não estava. Além de tudo, por que ele estava próximo do Riacho do Ipiranga? Isso tudo está comprovado nos documentos, Igor. É que o Igor está rindo. Porque ele não estava bem das suas funções Tava com intestinais. caganeira, mano. E diz o documento que ele precisava, vou falar mais bonito que você, apear-se. Ah, entendi. Então, ele tinha que parar. Olha lá a tela. Ele tinha que parar toda Aí os caras hora. com cara de bobo, ó. Olha lá. Vamos falar. Vamos falar do cara de bobo. Mais ainda, essa tela que nós imaginamos, o Brasil se imagina por essa tela, correto? Mas essa tela, por sua vez, é uma cópia de uma tela francesa, de um pintor chamado Meissonier, que faz uma homenagem Essa a tela quem? aí? Qual A que é o nome Napole- dessa tela francesa? Meissonier. Que ele faz uma homenagem a quem? Ao Napoleão Bonaparte, que, Puta por sua merda. vez, foi o inimigo de Portugal. Veja que a Caralho, gente que imagina piada. o Brasil a partir de uma outra imaginação. Que tá? loucura. Agora, pergunto para outra coisa importante. Não tinha essa guarda toda. Nem Dom Pedro estava com aquele monte de gente e nem tinha tanta guarda dessa maneira. Tinha que fazer, porque senão ele teria dito independência ou morte para quem? Para os papagaios? Pode crer. Essa é a tela que nós nos baseamos. Entendi. Outra coisa que eu vou chocar vocês. Dá para voltar para aquela tela? Está vendo que é uma colina? Aham. Eu tenho uma série de documentos que provam que não era uma colina. Era um terreno bem plano. O Pedro Américo, que é o pintor, falou o seguinte: em nome da nação, eu vou assassinar a geografia. Assassinou por quê? Porque ele queria fazer esse lugar elevado. Sim. Agora, a pergunta que É uma não tela tem... bonita, né? É uma tela bonita, mas cadê o povo? Não tem povo, Ah, só tá tem aqui, ó. cavalo. Aqui, ó. Ah, verdade, tem um Cara cara de lá. bobo, olha lá. É o povo. Um cara de bobo. O povo
em vez de aparecer como um povo que comparece, que se manifesta, assiste. Então, olha Assiste isso. com o cara, tipo, pô, o cara gritou no meu ouvido aqui, eu não tô tô sabendo de trabalhando. nada. É, Bom, mas se a gente for parar pra pensar, é realístico, né? Vai, o povo. Sabe que não é, Monark? Eu vou sempre discordar. A gente preparou, ele ia falar isso aqui nesse momento. Muito bem, Monark. Teve muita manifestação, que é o que eu estou dizendo para vocês. A gente aprende na escola, que foi essa coisa que ele falou, todo mundo ouviu e aceitou. Mas teve muita reação. No Brasil mesmo, muita gente que não concordava, que não queria. Só que a gente tem essa lenda dourada. Por que eu chamo de lenda dourada? Porque a nossa história, ela expulsa o conflito, expulsa os Como problemas. se fosse tudo aconteceu na paz. Isso é muito ruim para a gente crescer, porque, como a gente falou aqui, quanto mais a gente souber do conflito, mais a gente aprende. Sim. A gente não aprende nem sobre o Brasil. Eu aprendi mais sobre Napoleão do que o Dom Pedro I na escola. assim. É bacana pensar. Por isso que eu sempre falo que as imagens não são inocentes, né? Elas carregam algumas coisas que a gente Um quer simbolismo, né? muito forte. E teve um sequestro de São Paulo também. Porque qual foi o momento em que a independência aconteceu para valer? Na coroação de Dom Pedro I no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro que era a capital. Mas, como São Paulo foi crescendo economicamente e politicamente, a gente passou a ler essa tela como se fosse tudo um protagonismo paulista. Não foi. E agora, o que aconteceu ano passado com o Jair Bolsonaro? Ele começa a ler essa tela como se fosse uma tela militar. Ninguém quer falar que, na verdade, isso aqui é um monarca. Mas vejam como a história vai sendo assim, né? Você vai acumulando uma série de... Você vai usando a história do passado para se adequar ao que você quer contar no Você vai futuro. fazendo Exatamente. releituras, reinterpretações das coisas para poder Justificar o a tua própria narrativa. Exatamente. Né? Justificar o presente. A partir daquilo que você acredita e você quer falar. Por isso que eu sempre falo, eu não quero te dar uma opinião, quero te dar uma informação. Que a gente tem documentos provando o contrário. E outra coisa, não tem esse riacho aqui, não daria. Então, de fato, o pintor usa a nossa imaginação e a gente vai imaginando o que quer nessa tela. Né? E não é um pouco cruel que isso seja... Porque, assim, eu lembro disso daí, eu lembro dessa imagem, inclusive. Eu estava no ensino fundamental, porra. Não é um pouco cruel fazer isso com a nossa juventude? É muito, porque a gente usa... Isso que você estava... Lembra que eu te perguntei, o que você imagina? Você imaginou essa tela. A gente aprende na escola essas telas como se elas fossem ilustrações. Né? A palavra ilustração vem de dar um lustro. O que é dar um lustro? Eu vou dar um lustro nessa mesa. A mesa já existe, eu só vou deixar ela mais bonitinha. E as imagens, ainda mais nessa civilização que a gente vive, elas não são ilustração. Elas não são reflexo. Elas produzem a realidade. Tanto que você imagina a independência, Igor, você é uma pessoa informada, a partir de uma imagem. Então, o que a gente tem que fazer com as pessoas, e não só com os alunos? Quando a gente fala de imagem, a gente tem que falar, primeiro, foi uma encomenda? Quem encomendou? Por que encomendou? Quem era o artista? Mas acho que uma criança ela não consegue pensar em todo esse contexto. Ela mas... meio que engole o que o professor está ali passando. Mas, por exemplo, eu dei aula há muito tempo para o ensino médio e também para o ensino fundamental. Né? Eu fazia eles lerem essa tela a partir da perspectiva do tropeiro. Olha que interessante. Se você for olhar essa imagem, o tropeiro é muito fundamental, porque é o olhar dele que indica aonde a gente deve olhar. Dá uma olhada para o tropeiro. Você bate o olho lá, ele é o único que está no primeiro plano, junto com os cavalos, e o jeito que ele olha faz você olhar para lá. Só que eu peço para os alunos lerem a tela só pelo tropeiro. Não, se fosse eu ia imaginar um cara assim, absolutamente atônito, o cara estava trabalhando, alguém começou a gritar ali, ele estava passando aqui em paz, sei lá. Ele estava conduzindo a boiada ali, ó. Também não sei se seria muito possível, porque esse cara trabalhando aqui e o imperador ali, tá ligado? Como é que dá? Como é que daria? Outra coisa, ele não teria visto
Ele teria tomado uma surpresa. O Ele não imperador parece tinha estar vindo. surpreso? Sei Ele lá. parece. E tem um outro problema aqui nessa tela que também ficou, porque vocês sabem que isso também é uma homenagem aos bandeirantes paulistas. E vocês sabem que os bandeirantes não passam por um bom momento agora. É verdade. Porque nessa época o bandeirante virou símbolo dos paulistas, porque ele era o cara que desbravava as nossas fronteiras e tudo Ouvi mais. falar bem dos bandeirantes a vida inteira, A vida inclusive. toda. E agora que você está ouvindo falar que os bandeirantes eram mercenários, eram apresadores violentos de indígenas escravizados, fugidos. Então, essa tela ela não funciona muito bem. Por isso que as pessoas releem, porque agora nem dos bandeirantes você pode falar. O problema não é das escolas, sabe? O que eu acho que durante muito tempo também, eu faço aqui o meia-culpa. A academia, que sabe dessas coisas todas, não chegava na escola. Por isso que a gente tem que chegar. Mas por que Por não isso pode... que eu acho legal vocês me chamarem aqui, Claro. sabe? Porque a gente tem que falar para um público maior, né? E não é legal você perceber e falar, eu fui enganada, né? Eu aposto, quer dizer, eu posso ser, vocês vão falar, essa ela é convencida pra cacete, né? Mas eu aposto que vocês não vão mais ver essa tela da mesma maneira. Vai ser reinaugurada agora. Há muito tempo que eu não vi essa tela. Eu tenho em memória dela, mas agora, com esses insights, é muito interessante olhar, né? É interessante que o cara que é o representante do povo, ele está conduzindo os gados, né? O representante do povo passa a boiada, né? E o que me impressiona mais é essa coisa que a gente sempre põe nessas telas, né? Sei lá, pega uma outra tela que é bem conhecida no Brasil, aquela primeira missa, né, do Meirelles. Põe aí, Gizão. Põe aí a primeira missa. Essa é outra tela que quando a gente tem no livro didático, você olha a tela quando? No Brasil Colônia. Não pode olhar ela no Brasil Colônia, você tem que olhar no Brasil Império, porque essa foi uma encomenda do imperador. E ele foi o imperador Pedro II que criou essa ideia, que essa seria a nossa carteira de identidade. Então, ele pediu... Vejam que não está dando para ver, mas essa é uma tela vertical. E o mordomo do paço, que era a figura mais poderosa no Paço Imperial, falou, faça a floresta como uma catedral. O Brasil não tem catedrais, o Brasil não tem palácios, mas tem a melhor das florestas. Agora, se a gente olhar direito aí, essa também é uma cópia de uma outra tela. Tudo bem, é tudo cópia. Mas olha o centro. O centro está o quê? O centro tem um padre ali rezando uma missa, levantando um cálice em direção a... Tem um baúzão de tesouro no centro também, né? Veja o que eles estão querendo falar. Cadê? Tem mesmo. Boa. Veja que legal isso que a gente fala do nosso descobrimento. Como assim descobrimento, né? O Oswald de Andrade fala, quando os portugueses descobriram o Brasil, os indígenas já tinham descoberto a felicidade. Você descobre uma coisa que não tem ninguém. O Brasil era densamente povoado. Tinha a mesma população, senão o monarca vai falar que eu estou manipulando dados, a mesma população da Península Ibérica na época. Que é quanto? A gente está aí na casa dos milhares. A região, né, que é essa região da fronteira, foi altamente dizimada. De novo, essa ideia pacífica. Alguns pesquisadores falam da morte no litoral, da ordem de 96%. Porra! Os indígenas morriam de resfriado, batalha biológica, Sim. mas morriam por escravização. Agora, vamos olhar essa imagem de novo. Tudo pacífico. Tem guerra nenhuma. Parece todo mundo convivendo perfeitamente. Perfeitamente. E olha de novo, tá vendo o tropeiro onde está? São os indígenas agora. No centro, quem está? A igreja. Do lado dela, o Estado. Com muita grana. Grana que estão tirando do Brasil, certo? E, de novo, quem que está observando a cena sem interferir nela? O povo. O povo. Então, eu posso falar de várias telas, mas vocês vão cansar. Mas é sempre assim. O povo sempre é mostrado como passivo, só observando. Isso aí entra na cabeça da gente, né? Sim. Mas hoje em dia o povo não é um pouco passivo também? Eu acho que, olha, está bem mais... Eu acho que a sociedade civil brasileira nunca foi passiva. Os escravizados, por exemplo, desde que existiu escravidão, existiu quilombo. Existia quilombo do norte das Cachoeiras Bravas da Amazônia até o sul do Brasil. Existia insurreição sempre. Por exemplo, essa insurreição dos malês, que eu falei, que termina o processo de independência, durante uma semana, os negros malês tomaram Salvador.
E eram negros que escreviam, né, que escreviam num vocabulário que os senhores não entendiam, ficaram apavorados. Então, essa ideia também de passividade da sociedade brasileira, eu acho que também é muito criada. É criada um pouco para passar A boiada. a boiada. Essa é a nossa conclusão, né? Passar a boiada. Que é essa ideia de que... Porque é melhor você divulgar para as crianças e tudo mais, para os adolescentes, essa ideia de que tudo no Brasil foi natural. A monarquia foi um destino, o descobrimento foi um destino. Não foi. Foi um genocídio. Né? Mas eu acho que, tipo, olhando a atualidade, eu sinto o povo meio passivo, sinceramente, tá ligado? Por mais que a gente grite pra caralho nas redes sociais, a gente não tá se unindo, a gente não tem uma causa. Tipo, a última coisa que a gente viu uma perda de passividade na sociedade foi em 2013 nas manifestações. Só pelos 20 centavos. Isso ali foi uma perda de passividade da sociedade, mas aquilo foi tipo um lampejo, uma faísca de atividade, mas a maior parte do tempo a gente fica só votando e achando que vai mandar alguma coisa, mas sempre tomando no cu no final das contas. Olha, Monark, na história brasileira, muitas vezes a sociedade civil brasileira se manifestou e fez toda a diferença. Vou dar um exemplo que eu gosto muito de citar. Quando Getúlio Vargas se suicida, a sociedade civil, o golpe já ia acontecer lá. A sociedade civil brasileira adiou em 10 anos o golpe. Então, há vários momentos da história do Brasil em que a sociedade civil compareceu. Mas o que acontece com a nossa memória? A nossa memória é disciplinada por essa historiografia muito ordeira, muito arrumadinha, e a gente acaba se vendo assim. Mas eu acho que a sociedade civil brasileira já se manifestou em muito. Né? É que a gente se manifesta, mas nada muda, entendeu? Tipo, por mais que a gente tenha... a gente consegue ter o papel de resguardar para que não piore, entendeu? Eu sinto que o brasileiro não está tendo, nas últimas décadas, forças de fazer mudanças grandiosas assim no país. Parece que a gente consegue alguma coisinha ali, alguma coisinha aqui. Mas olha lá, talvez é porque eu sou de outra geração. Eu sou de uma geração, eu vou mentir na minha idade, eu não é que eu convivi com a ditadura militar, mas meus pais conviveram. A gente está entrando agora, as gerações novas não conviveram, não sabem o que é ditadura. Eu não sei o que é ditadura militar. Tipo, eu sei o que ali e tal, mas eu não sei exatamente na pele e tal. E a gente tem que contar. Mas o final da ditadura militar foi conseguido pela sociedade civil brasileira. E a sociedade civil brasileira se organizou e fez a Constituição Cidadã de 1988, que é uma Constituição sensacional. É uma Constituição generosa para com as minorias, é uma Constituição atenta para as diferenças no Brasil, é uma Constituição que lida com a educação, que é o nosso tema aqui. Apesar dela ter alguns problemas também. Tem vários problemas, sim. Sobretudo a anistia militar. Isso já que você mencionou aí a coisa das cotas, você tem boas informações acerca desse lance das cotas? Porque a gente... Eu já mudei de lado algumas vezes em relação às cotas, sabe? Eu entendo. Então, o que você tem para dizer sobre isso? Como é que na tua cabeça, você é a favor? Como é que é? Eu sou a favor. Eu também já mudei de posição. Então, isso também é muito importante. Né? A gente vive numa época que as pessoas olham para o passado e falam assim, a pessoa falou isso no passado. Espera aí, todo mundo pode mudar de posição e é bom. É o ideal, É né? o ideal, porque isso é que eu estou chamando de escuta. Tinha uma época que eu falava assim, não tem esse papo de cota, porque só tem uma raça, que a raça é universal. Acontece que eu estudo, não exatamente a biologia, eu estudo a sociedade. E o que é importante na sociedade? Que eu quero entender como é que a sociedade trapaceia com a natureza. Então, se existe só uma raça, eu concordo, os biólogos vão dizer só tem uma raça, a raça humana é universal, o que a sociedade faz? A sociedade produz diferença e cria raças sociais. E essas raças sociais têm um imenso impacto na realidade. Se eu estiver falando coisa que você... Porque eu estou falando, academicês, lá Não, ela. mete bronca. Eu eu adoro. Olha só, você está no lugar exato para você ser a professora que você quer ser. Tá bom. Porque a gente então, quer aprender. Você. Então, por que eu mudei? Porque eu acho que a gente vive numa sociedade muito desigual. Né? E a desigualdade, ela tem marcas sociais de gênero, de região e de raça. Vamos falar aqui da Covid.
A Covid entrou com essa peste. Doença democrática, todo mundo. O que aconteceu depois? O que a gente sabe depois de 2 anos? Democrática nada. É verdade. Quem está morrendo mais são as populações negras que moram nas periferias. Isso é raça social. E o que acontece? O que são cotas? Cotas são políticas de ressarcimento, de reparação. São políticas provisórias, quer dizer, não são para sempre. E qual é o princípio das cotas? É preciso desigualar para depois igualar. Mas se a gente não fizer isso, não vai dar certo. Então, as políticas de cotas vão fazer 10 anos em 2022. É parte daquilo que eu chamo de agenda cheia em 2022. Vai ser avaliação de políticas de cotas. O que eu tenho para te falar? Então, agora, com 10 anos de cota, a gente revê isso Vamos e estuda. rever, porque são políticas provisórias. Então, é a hora da gente falar nisso. E o que a gente está vendo nas universidades que aplicaram cotas? Começava com aquele papo, as pessoas não vão se manter. Não é verdade. Por exemplo, na USP, que foi uma das últimas universidades a aplicar a política de cotas, os cursos estão mudando. E a entrada de pessoas negras e de baixa renda na universidade pública, que tem que ser o lugar para as pessoas de baixa renda, porque não podem pagar pela universidade privada, tem alguma coisa errada, né? Se tem uma universidade pública só para elite. Espera aí. Então, o que está acontecendo? Não só essas pessoas estão se formando e são pessoas que estão entrando em lugares, em posições de trabalho que nunca tiveram, como eu, como professora, percebo que a entrada dessas pessoas tem impactado muito o meu currículo. Vocês já repararam que a nossa história do Brasil é profundamente branca, imperial e colonial e masculina? Aonde está? Nós vivemos num país que, se a gente usar os critérios do IBGE e colocar juntos as pessoas pretas e pardas, 56,4% da nossa população é negra. E onde estão essas pessoas na nossa história? Elas não existiam? Existiam. Mas é que a gente está falando tanto de história, todo mundo acha que historiador lembra. Historiador esquece também. E a gente silencia. Então, a gente tem que parar de silenciar sobre essas populações. Então, vamos lá, vou resumir. A entrada de alunos negros, pelo menos na minha universidade, fez com que eu repensasse o meu currículo. Por que todos os pensadores são brancos? Entendi. Deu para sacar? Entendi. Então, eu sou muito a favor. Tá. E o que você acha que vai ser discutido? Qual que é a perspectiva? Você acha que continua as políticas de cota e tal? Quem vai discutir isso, que eu também não sei? Acho que vão ser avaliadas de novo na Câmara, né? E eu penso que os dados das universidades públicas são muito positivos. Tanto dados que, como não teve evasão, um dos grandes medos é que as pessoas não pudessem cursar, as pessoas estão lá, e tanto os dados de pleno emprego, aonde essas pessoas se localizam agora. Mas qual o funil que a gente tem que melhorar? Por exemplo, o corpo discente está aumentando, né? Ficando mais plural. O corpo docente, os professores, ainda são muito brancos. Então, a gente tem que melhorar essas políticas, mas, na minha opinião, a gente tem que passar, porque esses 10 anos foram bons? Foram bons. Foram suficientes para a gente ter paridade? Se pensar que 56,4%, vou repetir, por cento da população é negra? Não. Então, a gente tem que melhorar. Mas isso talvez não mostre uma ineficiência do programa de cotas? Se a gente tem há 10 anos ele não mudou a realidade do Brasil nesse sentido? Tipo... Mudou. Mudou? Mas não mudou o suficiente. É que eu quero mais. Entendi. Sabe? É que eu entendo. Eu acho que, no final das contas, se tiver cotas ou não, eu acho que, tipo, se tiver, não vai fazer um mal à sociedade de alguma forma, eu acho. Talvez impeça pessoas que entrariam na faculdade, mas por causa das cotas elas não... E talvez elas se sintam lesadas nesse sentido. Esse é o maior problema que eu posso ver, assim, olhando objetivamente. Só que a gente, se olhar na questão que as cotas se propõem a fazer, que é diminuir a desigualdade social das pessoas negras e tal, eu não sei se isso, nesse quesito, é o certo, entendeu? Muito porque, primeiro que existe uma concepção errada de que todo mundo tem que fazer faculdade, tá ligado? Eu acho que, hoje em dia, cada vez mais, a faculdade, ela
para muitas profissões se torna algo que não é necessário, entendeu? Algumas outras eu acho necessário, medicina, blá, blá, blá. Mas existem outras oportunidades de emprego que se surgem cada vez mais sem que uma pessoa precise ter a faculdade, entendeu? E eu acho que a gente focar de achar que vai mudar essa desigualdade só de passar algumas pessoas para a faculdade, eu acho que não é o que vai acontecer. Até porque a gente está cada vez mais precisando de áreas técnicas também. E não é todo mundo que quer ser um pesquisador. Ou a maioria das pessoas não querem, para ser sincera. E nem tem... talvez não consigam ser, entendeu? Não sei. Então, será que a gente, se for para pensar, para atacar esse problema de desigualdade social, será que a cota racial não é tipo uma pequena ferramenta que não faz muita diferença? Olha, é muito boa a questão. Eu quero tudo. Eu quero a cota social e muito mais. Né? Você pegou um ponto muito bom. As cotas sociais, eu conheço mais a situação, porque o Igor me perguntou, nas universidades. Mas você tem cotas sociais nas instituições públicas, de uma forma geral. E uma coisa é a pessoa decidir que não quer fazer a universidade. Outra coisa é a pessoa ser impedida de fazer a universidade. Por exemplo, na USP, quando nós tiramos a cota de R$50 para se inscrever no vestibular, você não sabe como mudou o perfil das pessoas que se inscreveram. E eu te diria outras coisas. As pessoas que se sentem lesadas pelas cotas. Como é que a gente trabalha lá? É o seguinte, vamos pensar assim, vou usar uma metáfora para você. Você tem um grupo lá que vai fazer um tantão de pontos que vai passar. Você tem um grupo lá que vai fazer um tantão de pontos que não vai passar. E tem um grupo lá no meio que eu tenho que decidir quem vai passar ou não. E vamos lá combinar, Monark. Eu sou uma pessoa que não tem problema nenhum ter méritos, ter estudado numa escola privada. Não vejo problema. Ao contrário, que bom que estudou bem. Mas eu sou uma pessoa que tem uma família constituída, que faço escola de manhã, de tarde faço inglês, natação, depois meus pais me providenciam para que eu vá viajar para fora e tudo mais. Essa pessoa vai competir com outra pessoa que trabalha o dia inteiro, faz uma escola mal e mal, chega para fazer o vestibular, essa pessoa que fez uma boa escola também faz um cursinho, se prepara. Aí a gente chega lá e fala assim, meritocracia, que é a outra palavra. Vamos lá discutir mérito. O grupo GL10, que é um grupo negro, feminino, que eu gosto muito, eles fazem a seguinte parábola. Falou, meritocracia no Brasil é que nem corrida de 150 metros rasos. Uma parte dos corredores começa a 50 metros na frente. A outra parte ou começa a 50 atrás ou nem parte. Então, uma coisa é a gente dizer assim, a pessoa pode não querer fazer a universidade, claro. Mas a outra coisa é você dizer, a pessoa não chega na USP. Tem um funil perverso no Brasil. As melhores escolas do primeiro grau são escolas privadas. E as melhores universidades são públicas. Então, o que acontece? As universidades públicas, que são serviços que o nosso Estado dá, elas são frequentadas por pessoas que podem pagar. Então, acho assim, mérito é bom, eu gosto. Que bom que as pessoas se formam bem. Mas vamos deixar entrar um Brasil mais representativo. Não, para mim o sistema de ensino superior do Brasil é bizarro, né? A forma com que as regras são feitas e de várias formas, entendeu? Tanto que eu acho que não é, tipo, pôr as cotas ou não vai resolver isso. Eu acho que tem outros problemas mais graves, na minha opinião, entendeu? E, tipo, no final das contas, esse gargalo de desigualdade social, ele só vai realmente terminar quando tiver uma igualdade econômica, né? Tipo... Mas olha lá, a gente não pode ficar adiando essa discussão. Né? Quando você fala assim, não, estou achando muito legal, mas quando você fala assim, não vai resolver. Claro, não resolve aqui, mas resolve um pouco. E aí a gente vai resolver mais lá, né? Quer dizer, a gente tem que começar a resolver essa coisa, né? E cada um do seu lugar. Entendi, é que, ok, eu concordo, mas é tipo... tipo, se eu for... Imagina que eu sou uma pessoa que tá gerindo uma empresa e eu tenho que dedicar recursos para resolver problemas. Eu acho que a gente está dedicando muito tempo nesse negócio das cotas e ele não vai resolver tanta coisa, na minha opinião, quando a gente devia, na verdade, estar dedicando para um problema que seja, na verdade, fundamental na parada, entendeu? Qual é o fundamental?
Eu acho que o problema mesmo é inacessibilidade do sistema superior, entendeu? Mas esse jeito, as cotas são uma porta tremenda. É que não adianta nada você ter cotas se você tem 4 faculdades, entendeu? Era melhor a gente construir 200 e 300 faculdades. Mas nós tivemos governos que fizeram 200, 300 faculdades. Fizeram faculdades no Nordeste, né? Esse nosso governo é que não está fazendo. Mas eu penso assim, cotas é um tema que, quando começou, todo mundo... Eu sou, como disse o Igor, eu já fui contra, já fui a favor, é assim mesmo. O que é bacana é que esse virou um tema entre nós. E o que está acontecendo na prática? Está permeando a sociedade toda. Olha o que está acontecendo nas empresas. Está cheio de empresa privada agora fazendo política de cotas. Cheio. Por quê? Porque, de algum lugar, você tem que começar. Entendi. E, nossa, não existia isso. Eu sou agora chamada para falar... Muitas empresas farmacêuticas, né? Estávamos falando disso no começo, empresas, bancos estrangeiros, todos com política de cotas. Ou seja, tem que entrar advogados negros, tem que entrar gente, em posições elevadas também. Então, a questão das cotas, na verdade, é uma estratégia. É uma estratégia para a gente poder falar de desigualdade no país. Então, você tem razão. Mas a gente tem que começar de algum lugar, senão a gente sempre vai falar, não é aqui, é mais lá, é mais lá. Às vezes as pessoas falam para mim, mas só no ensino superior tem que começar na escola primária. Eu acho, tem que começar lá no comecinho. Não, eu não acho. Tem que todo mundo ir para faculdade, não tem que, pro fundamental, não tem que ter cota dessa parada, tá ligado? Eu acho que todo mundo tem que ir, né? Tem todos os... Exato, todos você começa a colocar cota, é foda, tá ligado? Tipo, cota para você vai ser... Tipo, você não pode ir porque você não está na cota, você não vai fazer o fundamental, não faz sentido. Você pode ir, mas você vai garantir... A gente começou a falar aqui de bolhas, né? Eu prefiro bolha do que condomínio. Já teve uma época que nós estávamos em condomínio, agora estamos em bolha. Vamos ver que bolha fura. Olha lá, como é importante para uma criança que estuda numa escola privada, só com outras pessoas brancas, só com pessoas que têm a mesma realidade econômica, social, cultural, de repente estudar com pessoas diferentes dela. A gente começou falando de antropologia, é isso. Não, claro, eu acho que é totalmente positivo as pessoas terem diversidade no seu meio ambiente. Eu defendo cotas, sabe por quê, Monark? Sinceramente, porque, primeiro, eu acho que a gente tem que fazer reparação histórica. Não é possível o país ter tido 4 séculos de escravidão e a gente achar que, não tem nada a ver com isso, não tem que fazer reparação, coisa nenhuma. Tem que fazer. Segunda coisa, eu defendo cotas pelo lado positivo, porque eu acho que mais é mais. Quanto mais a gente conviver, que é o que vocês fazem aqui, com pessoas diferentes, melhor nós vamos ficar. Entendi, mas você acha que, tipo, mantendo as cotas, você acha que daqui 10 anos, por exemplo, a gente vai estar vendo um cenário melhor por causa das... É que eu realmente... Eu acho. Como estratégia, não parece ser, tipo... Porque, no final das contas, lá. a gente vive num mundo onde vence quem é mais apto. Não? Isso é a meritocracia. Não, mas aptidão... eu não estou falando de uma questão necessariamente da pessoa, entendeu? Por exemplo, se eu sou filho de um bilionário, tá bom? E eu estou querendo comprar uma casa, quem é mais apto de comprar essa casa? Um filho de bilionário ou um cara que não tem nenhum tostão no bolso? Quem vai ganhar é o cara que tem um bilionário. Ele é mais apto, mas não porque ele mereceu ser mais apto, mas ele é. É a realidade da vida. A verdade é que tem pessoas mais aptas a coisas que as outras no mundo. E isso nunca vai mudar, esse fator, entendeu? A gente tem que colaborar para mudar. Eu já falei que eu sou... Mas a gente não pode... É que, tipo, a gente se beneficia... Vamos falar em uma geração. É que a gente se beneficia... Pode parecer ruim, tipo, que um bilionário, só por ser bilionário, filho do bilionário, tenha nascido com poderes incríveis, só por ele ter nascido... Eu não acho problema. Não, ele pode parecer ruim, mas é que, na verdade, tem uma parte boa disso, que é o fato de a gente permitir no mundo que as pessoas mais aptas consigam... Mas acho que você está... Desculpa, mais apto, para mim, são as pessoas mais capacitadas. Sim. Mas capacitadas não são só economicamente. Você está chamando de aptos só pessoas mais capacitadas economicamente. Não. Eu só quis... Esse foi um exemplo que eu usei para você entender que ser mais apto não significa só a questão física, mas também pode incluir a questão... Mas não estou te dizendo que é só isso. Mas não isso foi é uma que eu quis questão de classe social. Né? O que a gente pode ver no Brasil? Desde 1988, depois da ditadura militar, desde que nós tivemos a Terceira República, como a gente chama, desde a Constituição Cidadã, o que a gente viu acontecer?
Nos governos PSDB e PT, nós tivemos um incremento muito grande na educação e no ensino superior. E outra coisa importante, nós demos uma descentrada. Até então, tudo era Sudeste. Né? Quais são os resultados depois de 30 anos? Você tem elites negras, elites profissionais, elites intelectuais, que não existiam antes. E isso vem da onde? Do impacto na educação e da política de cotas também. Por isso que as políticas de cotas... eu te dou números, Monark. Não sei se vocês estão vendo o Monark está duvidando de mim o tempo todo, mas não me incomoda. Eu gosto de acreditar que essas pessoas negras, elas tiveram um papel na ascensão delas, tá ligado? Elas têm. Tipo, foram elas que venceram, tá ligado? Não foi porque elas conseguiram a cota. Tá mas ligado? não é, cotas não é isso. Você tem a cota e aí você tem que vencer. Sim, então, porque ninguém vai te dar nada. Eu sou professora na universidade. As elites negras, elas agora são elites porque elas foram mais aptas, porque elas venceram. Não, porque isso está me parecendo darwinismo social. Mas é claro, dentro de uma competição. O mundo não é uma grande competição. Elas podem vencer se elas tiverem condições de entrar. Elas não conseguem vencer se elas começarem essa corrida aí de 150 metros. Claro, isso aí Olha o que aconteceu. É um fator da vida. Pensa assim, não é fator da vida. Pensa assim, os imigrantes italianos que chegaram no Brasil no final do século XIX, onde eles estão agora? Não sei, provavelmente bem. Bem. Sim. E o que acontece com as populações negras? É porque são incapazes? Não, sempre lutaram, sempre existiu ativismo negro, mas tem impedimentos que são impedimentos políticos, sociais e econômicos. Nesse ponto eu concordo com você. E é disso que a gente está falando. Acho que a gente pode falar também, Monark, se me permitir, de branquitude. Porque o que acontece nas nossas bolhas, aí é quase um condomínio mesmo.